Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias e hoje mais um pré-jogo coante, pré-jogo de número 8. São Paulo e Fortaleza jogam no Castelão nessa próxima quinta-feira às 8 da noite. E hoje estamos recebendo aí o torcedor do Fortaleza, o Roner, que está aí com a gente para repercutir aí sobre o jogo São Paulo e Fortaleza aí que acontece nessa próxima quinta. Espero vocês depois da vinheta. Fala Tricolor, estamos aqui para mais um pré-jogo coante. Hoje São Paulo e Fortaleza aí que jogam pela quinta rodada às 8 horas no Castelão, né? Estamos recebendo aqui hoje o Roner, torcedor aí do Fortaleza. Primeira mensagem que eu queria deixar aqui, né? Hashtag Paz no Futebol. O programa chama Pré-Jogo com o Ante. E aí, Roner, o Ante é uma forma só carinhosa aí da gente chamar o torcedor adversário que vem, que vai jogar contra o São Paulo. E tem muito o intuito aqui da gente se atualizar sobre o momento do Fortaleza. E ninguém melhor que o próprio torcedor do time adversário para atualizar a gente aqui. Também agradecer aí você por ter topado, né, participar aí com a gente do programa, aceitado o convite. Também aí agradecer ao torcedor do Leão que tem chegado aí com a gente. Sejam todos aí muito bem-vindos. Vou te passar a palavra aí para você fazer sua apresentação e já te deixar uma pergunta aí, se você consegue trazer um resumo aí para a gente da temporada do Fortaleza em 2023. Obrigado aí por ter aceitado. Tamo junto. Fica à vontade. Fala, Tricolor Fest. A grande satisfação de poder estar participando aqui hoje do seu programa. Falarmos desse jogo que eu acredito que vai ser um jogo bom entre São Paulo e Fortaleza. Um jogo difícil, mas que eu acredito que vai ser um jogo bom. A temporada do Fortaleza, esse ano, vamos dizer que, a grosso modo, é boa, certo? Inicialmente, tivemos ali algum receio por conta da temporada passada, né, que passamos a metade do Campeonato da Lanterna. Conseguimos uma remontada assim, histórica, né, no segundo turno. Chegamos à 8ª colocação, mas ligou o sinal de alerta, né, para que nós possamos cair na realidade e não ficar de novo nesse erro, que é deixar passar as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e ficar na dificuldade, né? Mas o início do campeonato, basicamente, foi no Campeonato Cearense, né? A temporada do Fortaleza no Campeonato Cearense. Conquistamos o pentacampeonato, né, em cima do nosso maior rival. Esse pentacampeonato, de fato, né? Temos que colocar esse asterisco, porque o Ceará dizem que é pentacampeão, mas não tem troféu, não tem súmula, não tinha federação. Então, de fato mesmo é o Fortaleza pentacampeão. Conquistamos esse título e após isso tivemos a nossa primeira partida da pré-Libertadores, que foi contra o Deportivo Maldonado do Uruguai, um jogo apático do Fortaleza na ida, 0-0, na volta metemos 4-0 aqui na Arena Castelão, lotada. Fomos confiantes para o segundo jogo, né, contra a equipe do Cerro Porteño. Acabamos levando uma lapada dentro de casa e fora de casa. Então, para nós aí já ligou outro sinal de alerta, 3-1 no agregado, mas conseguimos a vaga, né, de maneira direta para a Sul-Americana, fase de grupos. Após isso, fomos eliminados pelo nosso rival na Copa do Nordeste, chegando até as semifinais. E até aí, quando foi eliminado, bicho, a gente ficou meio que desgostoso. Eliminado pelo rival, não jogamos nada, as partidas, descompromissado, ficamos realmente com muito receio, muito medo do que poderia acontecer na temporada, né? Mas parece que ficou em águas passadas, né? Depois da eliminação da Copa do Nordeste, veio a Sul-Americana. Hoje nós somos líderes, né, do nosso grupo, Grupo H. Temos 9 pontos. Vamos enfrentar agora o São Lourenço, dentro de casa, aqui na Arena Castelão. Depois, né, se a gente conseguir a vitória, a gente já está classificado. Então, a gente já pode ficar despreocupado aí com o restante do Campeonato Brasileiro. Acho que já foi, gente. Já foi.
uma vitória agora é classificação direta, o máximo que pode chegar é 11 pontos, a São Lourenço e o Palestino, né? E agora o Campeonato Brasileiro nós somos o quarto colocado, né? Fizemos aí uma campanha até agora inicialmente muito boa. Nós somos a equipe que é o clube que tem mais gols na temporada, temos 76 gols, né? E interessante que 18 jogadores fizeram essa intercalar aí, né? Os 76 gols. Então, assim, nós estamos muito, muito felizes no momento do Fortaleza, 11 jogos sem perder, podemos igualar a marca de 2021 chegando a 12 jogos, né? Se caso possamos empatar ou vencer o São Paulo. Então, assim, a temporada que veio de altos e baixos no início, hoje ela se consolida, hoje o Voivoda ele já tem um time consolidado, um time que consegue segurar consegue ter o treinador na mão e o treinador consegue ter o jogador, então todo mundo se ajuda, a diretoria também ajuda, então a temporada do Fortaleza hoje corre muito bem, pelo menos hoje, né? Ninguém sabe no futuro, mas hoje está até indo muito bem, graças a Deus. Boa. Bom, Rony, vou trazer também aqui, para prestigiar o torcedor do Tricolor de Aço que tá com a gente, passar um resumo também da temporada do São Paulo. Só queria comentar aqui alguns números do Fortaleza que eu levantei também. Né? O Fortaleza jogou muito mais que o São Paulo na temporada. Né? O Fortaleza já jogou 32 jogos, né? Até você falou que é o melhor ataque do Brasil, realmente, mas também jogou bem mais aí que muita gente. Tem 21 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, né? 71% de aproveitamento. Tomou aí 25 gols, fez 76, como você disse. E o Galhardo aí é o principal artilheiro com 13 gols, né? O que me chamou a atenção aí é que das 6 derrotas, metade foi pro Ceará, né? Perdeu 3 jogos pro Ceará. E os 2 jogos pro Cerro e o ABC de Natal, foi isso, né? Na Copa do... Isso. Copa no Nordeste. Copa do Nordeste. Mas realmente vem fazendo aí um ano com bons números, né? Vou te passar um panorama aqui da temporada do São Paulo. O São Paulo que vem aí, né, tentando se firmar depois da chegada do Dorival, mas começou o ano com o Campeonato Paulista, oscilando bastante, acabou se classificando ali na primeira fase, e no primeiro mata-mata que teve contra o Água Santa, o São Paulo foi eliminado. Não sei o quanto que o Água Santa é conhecido aí no Ceará, mas o Água Santa é um time sem divisão, só para você ter ideia. Foi uma eliminação vexatória aqui, né? E aí começou a se questionar muito o trabalho do Rogério, né? O Rogério sofreu aqui com algumas situações, né? E depois a gente vai falar um pouco do Rogério, que eu acho que o Rogério é um grande ídolo aí também em Fortaleza. Mas essa convicção que ele tem do futebol, que ele conseguiu performar aí em Fortaleza, ele vem acompanhando no decorrer dos trabalhos dele, só que ele não tem os mesmos jogadores com as características que ele tinha no Fortaleza naquela época, né? Então ele tentou aí jogar no futebol de transição, num 4-3-3 aqui no início da temporada, não conseguiu trazer resultados, né? Ele até trouxe alguns jogadores aí, o David, que acho que passou aí pelo Fortaleza também, né? Porque ele estava. Mas, cara, assim, não conseguiu trazer um bom desempenho. O time acabou sendo eliminado aí nesse jogo vexatório contra o Água Santa. Na Sul-Americana, vinha até fazendo ali o feijão com arroz, mas a Sul-Americana tem um nível muito baixo, né? Então, assim, não fez mais que obrigação. Aí, cara, assim, o São Paulo ficou um mês quase parado, né? Entre a eliminação do Paulista. O São Paulo jogou muito menos que o Fortaleza. Por exemplo, o São Paulo jogou 22 jogos, 10 jogos a menos do que o Fortaleza. Tem 12 vitórias na temporada, 6 empates e 4 derrotas, tá? E o que chama atenção, tá? Que é talvez o principal ponto. Os jogos que o São Paulo teve contra times de Série A na era Rogério, ganhou praticamente do Santos. O único jogo ali que o São Paulo ganhou. E aí, Caera Dorival, a gente está sentindo um pouco mais agora. Ganhou do América, ganhou do Internacional, né? Tem aí mostrado jogos melhores do que o Rogério tinha feito. Mas a gente já fala um pouquinho disso. São Paulo foi eliminado, voltou depois desse um mês, fez um jogo horrível dentro do Morumbi contra o Ituano, e aí a pressão começou a ficar gigantesca em cima do Rogério.
O Rogério também, nesse meio tempo, teve uma briga com o Marcos Paulo que jogou no Fluminense, veio da Espanha, está emprestado pelo Atlético de Madrid. Saiu uma briga. Na verdade, o Marcos Paulo fez algumas postagens nas redes sociais. O Rogério não entendeu muito bem isso. Foi cobrar o jogador no treino, colocou o dedo na cara do cara, enfim. Deu um puta burburinho, ele perdeu totalmente o grupo. E aí, perdeu o grupo aí, acho que não tem muito o que fazer, né? Por mais fã que eu seja do Rogério, acho que tinha um momento que não tinha mais como segurar a posição e precisava trocar porque o time não estava correspondendo em campo. E aí eu acho que já tinha lá. São Paulo tem alguns jogadores que, na minha opinião, são paneleiros ali e devem ter feito de tudo para derrubar o cara. E aí ele fez ainda mais, perdeu o jogo, né? No início do Campeonato Brasileiro para o Botafogo. Até fez um bom jogo no Rio. Acabou levando azar ali o Lucas Perry, que é ex-goleiro do São Paulo, inclusive fez uma partidaça. E o São Paulo acabou se perdendo ali no último minuto quase do jogo. Vai entender, né, bicho? Vai entender. Não, e cara, assim, eu até. O Ícaro, né, que veio do primeiro programa do Botafogo, ele falou que o PR era o melhor goleiro do Brasil. Eu falei, mano, cara, não é possível, velho. E, porra, eu tô assistindo os jogos do Botafogo, ele tá catando pra cacete mesmo. Tá. Tanto é que ele. Parece que o São Paulo, ele parece que ele tem assim uma sina com o goleiro depois que o Rogério Ceni saiu, nem eu consigo se firmar, né? Parece que É verdade. tem alguma coisa enterrada nas traves do São Paulo que não deixa nem o goleiro crescer. É verdade, mas esse, eu vou falar, não sei o quanto você tem acompanhado os jogos do São Paulo aí, Rony, mas talvez o melhor jogador da temporada, dado que o Caleri ficou ausente aí bastante tempo por conta das lesões, tem sido o Rafael. O Rafael tem sido bem seguro aqui desde que ele chegou de Minas Gerais, tem feito bons jogos, ganhou alguns jogos aqui. Que eu falo muito, né? O goleiro que é diferente é o goleiro que ganha jogo, né? Se eu falo assim, pô, tem um jogo no próprio, já na própria gestão do Dorival contra o América no Morumbi, o São Paulo ganhou de 3-0, mas um placar extremamente mentiroso, assim. Ele fez 3 defesas que eram gol, uma bola do Everaldo, uma outra bola do Mateuzinho e uma bola cara a cara do Aloysio que ele saiu fechando o ano. Então, ele tem feito boas partidas, assim. O gol do São Paulo não tem sido problema na temporada de 23. Eu fui um dos caras que questionou a chegada do Rafael aqui. Porque já tinha o Jandrei, já tinha o Felipe Alves, e tem um menino da base, inclusive a gente vai trazer essa notícia aqui, que viajou aí para Fortaleza, vai ser a primeira vez que ele é relacionado aí no time principal, chama Leandro, tende a ser aí um grande goleiro. Pelo menos um pouquinho do que eu vi jogar aqui na Taça São Paulo, sabe jogar bem com o pé, goleiro rápido, sim, tem boas chances de ter ser um dos grandes goleiros aí. Não sei se da história de São Paulo, porque o São Paulo, como você disse, né, tem um problema com os goleiros. E com essas. Se o Rafael se firmar, o Rafael ainda tem uma boa estrada pela frente. Pode ser que o menino tenha alguma dificuldade aqui para jogar. Mas para mim aí é um dos grandes talentos que a gente tem na base. Mas aí o Rogério acabou então perdendo a mão do time. Foi demitido, né, ainda na Sul-Americana, numa vitória sobre o Porto Cabedelo no Morumbi, mas ali eu acho que já estava decretado que ele sairia pós-derrota contra o Botafogo. E chega o Dorival. Eu fui muito contrário à chegada do Dorival, né? Até falei aqui várias vezes no canal, os São Paulinos aí já estão cansados de saber, mas eu falei que o Dorival é entregador de colete. Eu acho que ele faz bem o feijão com arroz, mas não acho um técnico fenomenal, né? Tanto que, cara, assim, os bons trabalhos que a gente tem do Dorival na cabeça é o trabalho do Santos naquele time do Neymar, que, pô... Muito tempo já. E vamos ser sinceros, né? Qualquer um ali talvez seria um bom técnico. Eu acho que o Dorival atrapalha pouco, e o técnico tem um pouco disso, né? Quanto menos ele conseguir atrapalhar, às vezes, porque eu acho que é o que ele fez no Flamengo, por exemplo. O Flamengo tem passado aí por diversos treinadores que tentam inventar as coisas e o negócio não funciona. E ele fez o time dos caras jogar, e talvez o elenco mais qualificado que tem no Brasil hoje, ou talvez até na América do Sul. E muita gente passou ali e não conseguiu fazer, inclusive o Rogério, o próprio Renato Gaúcho, né? Que são técnicos aí, talvez o primeiro escalão do futebol brasileiro. O próprio técnico atual, também, o chileno lá, o São Paulo. É argentino, né? Ele treinou o Chile, mas ele é argentino. Ele é o Chile, exatamente. Ele não está conseguindo tirar todo o potencial
do Flamengo. Não consegue, entendeu? Então, assim, Eu tenho. não adianta você ter um time milionário, ter um time com várias estrelas, você tem que saber controlar eles, tem que saber. O São Paulo, por exemplo, você tinha falado, né, do Rogério Ceni, da treta que teve nos vestiários, né? Rogério Ceni, ele, futebolisticamente falando, ele é bom, mas controle de grupo não é com ele. Ele bate muito em cima, a diretoria também bate em cima, é um cara que não consegue não engolir sapo, ele fala mesmo, ele cobra nas câmeras, aí é complicado, é muito complicado. Na saída dele aqui, Ronel, eu fiz um pós-jogo contra o Porto Cabede, né? Porque o São Paulo ganhou, e foi bem estranho, inclusive, porque ele, inclusive, colocou o Marcos Paulo, que era o desafeto. O Marcos Paulo entrou no final do jogo, fez o gol, e, pô, foi lá abraçar o cara. Depois da entrevista coletiva falou como se tudo tivesse normal. No outro dia de manhã ele foi demitido, né? Puta, cara, eu tenho a minha defesa aqui, o problema do São Paulo não é técnico, o problema do São Paulo não é jogador, o problema do São Paulo é gestão, né? São Paulo é um dos times que mais arrecadam no Brasil, e não consegue formar times competitivos, né? E a gente vai falar um pouquinho disso, eu quero explorar um pouquinho disso aí com você, do Fortaleza, porque o Fortaleza, para mim, talvez seja um dos maiores exemplos de gestão no Brasil hoje, né? Consegue disputar jogadores do primeiro escalão com os times aqui do eixo Rio-São Paulo, que não era imaginável sei lá, 10 anos atrás a gente não imaginava isso, né? Não é tão longevo assim. Então, o São Paulo tem um problema estrutural muito grande que eu tenho defendido aqui, e eu falei muito. Mas falando do Rogério especificamente, eu acho que o Rogério precisa repensar a carreira dele. Não é o primeiro trabalho que ele sai por conta disso. Porque aqui, sendo muito sincero, mano, se ele talvez não tivesse tido esse desgaste com o elenco, eu acho que o diretoria devia ter mantido ele, porque ele é um escudo para a diretoria. Era uma das coisas que a gente sempre falava aqui no canal. O Rogério blinda demais a diretoria do São Paulo. Porque, cara, assim, o torcedor tem um respeito enorme pelo Rogério como o ídolo que foi como jogador. Mas como técnico, eu acho que ainda não sei se ele ainda é um técnico que a gente pode falar que... Eu acho que é o que você falou, assim, eu acho que ele manja muito de bola, velho. Ele ficou 25 anos no gol do São Paulo, ganhou todos os títulos que poderia ganhar, jogou Copa do Mundo, né? Apesar de não ter jogado lá em poucos minutos, mas foi campeão em 2002 lá, tava com o time. Falar que o cara não manja de bola, o cara é louco, né? Agora, esse cara, ele sempre teve um pouco desse perfil marrento que ele tem como técnico. O ponto é que no campo ele resolvia, e aí ele tem que entender que agora ele não tá mais lá, né? Ele precisa que são os caras que correm por ele. Se ele não fizer os caras correrem por ele, cara, ele vai ter essa dificuldade. Ele teve essa dificuldade no Cruzeiro, ele teve essa dificuldade no Flamengo, e agora teve essa dificuldade de novo no São Paulo, né? Eu acho que o São Paulo ele vai ter muita dificuldade, inclusive no Flamengo. Você falou do São Paulo, né? São Paulo é um cara que pede muita intensidade, cara. E para mim, eu tenho muito isso. Assim, o Flamengo é time de boleiro, sabe? Os caras jogam bola pra caralho. Falar que os caras jogam bola é mentira, né? Os caras tão timão, tá? Só que é boleiro, tá ligado? Falar que os caras assim, você vai correr atrás do lateral. Os caras não vão, irmão. Não vão correr. É dado dos caras. Agora, assim, se encaixar a forma de. Tanto é que, mano, minha impressão, tá? Um cara que saiu do Flamengo desmontou o time dos caras. Que foi o volante lá, o João Gomes, né? João Gomes. João Gomes, né? Acho que é João Gomes. É o mesmo nome do cantor, né? O cantor é o João Gomes. Cara, o moleque segurava o piano, era o cara que corria pelos caras, entendeu? O cara saiu, o Thiago Maia não tem essa mesma pegada. Você fala pro Vidal correr atrás, não vai correr, entendeu? Então, eu acho que tem muito disso, cara. E eu acho que esse é talvez é o grande diferencial dos técnicos diferentes, né? Um dos caras que eu acho que são muito diferentes, que manja de bola pra caramba, é o Cuca. Só que o Cuca acabou a carreira, né? Depois de tudo que aconteceu, inclusive dessa última episódio aqui no Corinthians, eu acho que dificilmente alguém contrata ele novamente. Mas é o cara que manja de bola, é o cara que faz o cara
cara ruim jogar bola. O Santos chegou numa final de Libertadores sem time, né? O time ali que tinha o Marinho, o Santos chegou na final, É, bicho, eu não entendo até hoje. Não cara. entendo. E o próprio time do São Paulo, campeão de 2005, foi montado pelo Cuca, né? É ele que ele traz aquela base do Goiás, que inclusive ele dirigia, Fabão, Danilo, Uhum. Josué, né? Puta, o Mineiro depois que veio do São Caetano. Ele montou aquele time, depois ele saiu, o Leão veio, deu continuidade e o Paulo Torre acabou ganhando a Libertadores e o Mundial. Mas é um time montado pelo Cuca. E o Cuca consegue extrair, né, de jogadores ruins, coisas, cara, impressionantes. E eu acho que esse é um pouco do que o Rogério, eu não vejo. Com a Uhum. chegada do Dorival, cara, assim, qual que é a percepção? São 5 jogos ainda, é muito pouco, né? Não dá para saber ali que tem o dedo dele, mas é um time mais organizado do que era com o Rogério, né? O Rogério teve algumas invenções ali de tentar colocar o Luciano como meio armador, não funcionou bem. O Caleri acabou se machucando no início da temporada e ele colocou o Galopo como Eu centroavante. acho que, eu acho que a única coisa assim, de professor Pardal que ele fez deu certo foi o Rigoni, né? Rigoni no ataque começou a fazer gol Ou o Galopo, né? adoidado. O Galo, perdão, Galo. O Galopo, inclusive, é o artilheiro da temporada. Mas, assim, cara, é uma reflexão que eu fiz aqui com o pessoal no canal também. Acho o Galopo um bom jogador, tá? Não tô falando que ele é ruim, não. Não acho centroavante. Acho que ele tem que procurar ali ainda um lugar no meio de campo. Porque o Galo, pelo que um pouco do que eu pesquisei na própria Argentina, ele começou ali Uhum. como um médio volante, foi avançando, né? Ele fazia ali a meia direita, um 8, foi avançando, chegou a um 10 ali, o cara jogava mais perto da área. E no São Paulo, o Rogério inventou ele lá, centroavante, dado que não tinha nenhuma opção na época. E realmente ele fez 8 gols aí. Mas contra quem? Essa é um pouco da minha avaliação aqui. O Campeonato Paulista, apesar de ser um campeonato mais competitivo do que os outros estaduais, ainda é um campeonato que tem muito time fraco. Então, os 8 gols que o Galo fez foram no Campeonato Paulista. Eu queria ver ele atuando contra times maiores. Inclusive, tem bastante gol desses 8 que foram de pênalti. Ele é um bom batedor de pênalti, inclusive. Mas esse é um ponto que ele acertou. Algumas coisas que me incomodaram no Rogério, além da questão do Luciano, ele, por exemplo, contratar o Caio Paulista, que, cara, não é nem ponta, e ele vem jogando de lateral, apesar de ser bem esforçado, tá? Fez um bom jogo domingo, inclusive. Mas assim, cara, né? O cara não é lateral esquerdo, né? E a gente acabou perdendo o Wellington, que é o lateral titular também no começo no final do campeonato, na reta final do Campeonato Paulista, que fez bastante falta, inclusive. Então, cara, ficou um pouco sustentável. E o Dorival vem fazendo, assim, o feijão com arroz, né? Bem feito, assim. Ele colocou cada um na sua posição, acertou um pouco mais o meio de campo, tá jogando com 2 volantes de contenção, né? No começo, no primeiro jogo, ele fez ali com o Pablo Maia e Luan. Agora o Gabriel Neves tem ganhado um pouco mais de espaço. O Gabriel Neves tem um toque mais refinado na bola, é um jogador ali que, além do poder de marcação, apesar de ser menor que o do Luan, ele consegue ter ali boas inversões de bola, então ele tem desafogado um pouco mais o meio de campo. E o Dorival ainda ficou sem o Caleri, porque o Caleri teve um quadro de dengue aí, nas últimas semanas, mas felizmente ele já voltou domingo. E uma notícia aqui para já atualizar todo mundo, tanto torcedor aí, Leão, quanto o torcedor tricolor aqui de São Paulo, o Caleri está aí confirmado como um dos titulares amanhã para o jogo. A gente já vai falar também um Meu Deus. pouquinho da escalação. Mas acho que em resumo é isso, Roner. Assim, o São Paulo vem um pouco mais competitivo, eu acho, para esse jogo contra o Fortaleza. Vem pelo menos numa vibe diferente do que estava, porque estava muito difícil. Domingo acho que foi um bom termômetro, porque o Inter vinha de bons jogos, né? O Inter estava com 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Pegou um time bem mais qualificado do que vinha enfrentando, né? Não, talvez eu acho que o Botafogo foi ali o maior desafio do São Paulo até então, mas o Inter eu acho que é o time que vai brigar na parte de cima na tabela, né? Alan Patrick vem fazendo um bom campeonato, o Maurício, que saiu do Cruzeiro também, me parece ser bom jogador. Aí acho que o Mano errou um pouco na escalação, ele acabou entrando com o Luiz Adriano no domingo, e o Luiz Adriano é um peso morto no ataque do Inter. Depois que o menino entrou lá, o Pedro Henrique, Pelo meteu uma correria em cima da zaga do São Paulo, mas o São Paulo fez um bom jogo domingo,
que deixa a gente bastante confiante para o confronto que vai ser bem complicado. Eu espero um jogo bem difícil em Fortaleza e a gente já vai falar um pouquinho disso. Mas eu queria falar de um tema aí que a gente já tocou, Rony. Eu falei aqui um pouquinho da minha visão sobre o problema do São Paulo, que é muito mais estrutural, né? Para mim, ele fala muito mais aqui. A gente fala para os torcedores tricolor aqui do Morumbi, eu vou ser um pouquinho repetitivo, mas o problema do São Paulo vem de 10 anos aí, principal. Depois da era Juvenal, a gente vem sofrendo muito, porque a gente não consegue administrar o clube financeiramente. E aí o São Paulo tem se apequenado aí nos últimos anos, tanto que briga para não cair. Eu tenho falado que uma das minhas defesas e que o principal meta do São Paulo em 2023 é fazer 45 pontos para não cair. E aí o resto que vier, irmão, tá de bom tamanho. Estamos felizes. Porque você vai ver, cara, assim, eu falei isso pro Eduardo, que participou comigo contra o Inter. Eu falei, cara, você vai ver o time do São Paulo jogar e você vai ver o quão ruim o time do São Paulo fez uma boa partida também. Ele falou, pô, você mentiu pra mim. Não é tão ruim do jeito que você falou. Mas não é, pô, fez um bom jogo domingo, mas assim, temporada vem oscilando muito. E a gente tem muito jogador do segundo escalão, né? O São Paulo vem se enchendo de jogadores medianos, como Rato, Michel Araújo, Caio Paulista, o próprio David, que não é um cara, Erisson, que veio do Botafogo. São jogadores medianos, a gente não tem mais. Por exemplo, o Galhardo escolheu jogar no Fortaleza do que vir jogar em São Paulo, por exemplo. Então, são coisas que me remetem aqui o quanto que o São Paulo precisa repensar a estrutura que hoje lá ronda o Morumbi. E, cara, uma das coisas que me chama muita atenção é esse momento do Fortaleza, né? O Fortaleza vem de uma crescente dentro do futebol brasileiro, muito bem administrado, e aí eu até assisti aí tem um podcast do Denilson aqui, o Denilson e o Chico Garcia aí, que fazem um jogo aberto na Bandeirantes, né? E Marcelo Paes, ou Marcos Paes, não é o nome do presidente? Marcelo Paes, né? E ele veio aqui e eu assisti parte desse podcast, não assisti tudo, e me chamou muita atenção, né? Porque ele contou um pouco da história dessa estruturação do Fortaleza no decorrer dos anos. Ele até contou que ele era do mercado corporativo, a família dele acho que tem uma rede de escolas aí em Fortaleza. E aí a família dele, o pai dele e a mãe dele tanto de escolas em Fortaleza. E ele contou que aí ele já frequentava o clube, foi convidado ali para dirigir o futebol em algum momento, e ele até contou da vinda do Rogério, né? Que a priori não era o Rogério, era o Falcão. E ele falou que foi a Porto Alegre. Escapamos. Deram sorte, viu, irmão? Deram sorte. E o Santista que tá ouvindo a gente aqui, ele pergunta pra ele depois o que ele pensa do Falcão. Foi feio, viu ali? Verdade. E aí ele contou que o Bosco, né? O Bosco tava ali no corpo diretivo também do Fortaleza, e foi ele que indicou o Rogério. O Rogério tinha acabado de sair da primeira passagem do São Paulo. O Bosco falou: pô, Marcelo, por que você não vai lá falar com o Rogério? Ele falou: porra, mas eu já me comprometi a ir a Porto Alegre falar com o Falcão. Não vou dar pra trás com o rei de Roma pra contratar o irmão. Vou lá e vamos ver que acho que foi, aí não deu certo lá. Ele volta e aí o Rogério, ele contata o Rogério. E o Rogério chega lá com uma lista com 56 perguntas para ele, falando do que deveria, como é que seriam as coisas, né? Mas também me fez refletir aqui, eu falei isso no canal. O Rogério é parte disso, né? Não tem como a gente negar, porque o Rogério começou essa construção aí de profissionalizar o Fortaleza, né? Mas o Fortaleza se manteve na primeira página do futebol brasileiro, apesar do susto do ano passado, né? Que eu acho que foi ali também um momento de transição, né? Porque o time não estava acostumado a jogar campeonatos internacionais, ter essa concorrência de agenda que tinha, montava muito o time ali para brigar para não cair. E eu acho que hoje já não é mais esse cenário. Tanto que em São Paulo se comenta muito sobre o Fortaleza. O Fortaleza é um modelo de gestão, né? E dado até o jogo que fez aqui dentro da Neoquímica Arena contra o Corinthians na segunda-feira, que é difícil jogar na Neoquímica Arena, mesmo com o momento que o Corinthians vem passando aqui de bastante pressão e dificuldade aí em troca de técnico, enfim.
Mas, cara, eu queria explorar um pouquinho aí, pra você trazer um pouco pra gente também dessa impressão do torcedor aí do Fortaleza sobre esse momento, né? E essa reconstrução, porque muita gente remetia isso ao Rogério, o Rogério tá aí, mas eu acho que depois, com o passar do tempo, já dá para se ver que tem muito mais uma questão estrutural, né? Do time ter se organizado. É o único time no Brasil que tem CEO sem ser SAF, né? Que é uma... Mas queria aí ouvir um pouquinho da sua opinião aí desse momento que o Fortaleza tem passado e dessa estruturação aí que tem acontecido pelos lados aí do Fortaleza. Bom, aqui se comenta muito que o Fortaleza tem o pós-Rogério e o antes-Rogério, né? Podemos dizer assim. Em 2017, estávamos disputando uma Série C de Campeonato Brasileiro, né? E até então não tínhamos uma estrutura adequada, não tínhamos torcida, tínhamos um estádio, mas não tínhamos uma estrutura, uma profissionalização de nossa gestão, né? A nossa gestão, antes de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, que foi já em 2018, era voltada para aquelas pessoas que tinham dinheiro, que queriam botar dinheiro no clube, mas que se achavam donas do clube, né? Então, não progredia, não tinha uma estrutura qualificada. A nossa base, por exemplo, agora que nós estamos tendo algum retorno da base, entendeu? Anteriormente nem se pensava nisso. Não tínhamos, assim, um CT adequado, não tinha nada, entendeu? Fortaleza era simplesmente um clube que vivia do seu torcedor e de quem colocava dinheiro dentro do clube, geralmente o presidente. E até que em 2017, o presidente foi o Girão, né? Que hoje ele é senador. Ele assumiu Fortaleza e pegamos um Fortaleza que, para quem era torcedor naquela época, assim, que lembra, era um time que você olhava e não dava nada por ele. Passamos 8 anos na Série C sofrendo, o pão que o diabo amassou, porque montávamos times fortes para a competição, chegávamos mata-mata, lotávamos o Castelão aqui com 63 mil espectadores, mas no final a gente perdia, né? E todo ano era a mesma coisa, Até que em 2017 mudou tudo, porque a gente sempre decidia em casa. E parecia que era uma maldição. Quando chegava aqui no jogo da volta, a gente não conseguia vencer a partida. A gente não conseguia ter o resultado para ter o acesso. E quando foi 2017, foi ao contrário. A gente decidiu fora de casa. Então, realmente foi um ano da mudança. O Fortaleza ganhou do Tupi aqui, né? No Castelão, por 2-0. Gols do Bruno Melo e do Leandro Lima. E fora de casa, perdeu de 1-0, mas graças ao Boeck, que era um dos poucos remanescentes da Chapecoense, que não esteve no acidente aéreo, foi o nosso goleiro da Série C, naquela época, em 2017, fez uma portentosa defesa, assim, já no final, olhando no ângulo, ele defendeu no ângulo mesmo, trocando mão, e conseguimos o acesso. Depois daquilo ali, o presidente, né, o Girão, ele saiu, né, deixou nas mãos do Marcelo Paes. O Girão passou apenas 45 dias na presidência do Fortaleza, parecia que foi o destino, só fez o time subir para a Série B e depois saiu. E o Paes, Marcelo Paes, no caso, ele era diretor de futebol, ele assumiu a função do presidente, né? Pegou ali aquele resto de gestão e fez mudou, vamos dizer que mudou da água para o vinho. Ele fez uma gestão muito boa, profissionalizou seus diretores, todas as pessoas que estavam ao lado dele realmente entendem de futebol. Ele dispensou pessoas ali que não contribuíram com o clube, né? Mas ele queria um novo modelo de gestão. E ele sempre fala nos podcasts, né? Quem acompanha os podcasts aí que ele participa, ele fala que ele quer estar rodeado de pessoas que entendam da ação específica daquela área. Ele não vai saber de tudo, realmente. Exato. Não vai saber.
ele não vai entender de contratações, ele não vai entender da parte de fisiologia, da parte médica, então ele quer pessoas boas ao redor dele para poder crescer junto. Então, eu acho que o diferencial do Marcelo Paes é isso, né? É ter uma visão ampla, né? Sem estar centralizando coisas para ele. É uma coisa que também é dele. Ele é muito tranquilo, muito calmo, ele não é aquele presidente que dá pirulito para o torcedor, né? Hoje temos muitos presidentes aí que dão pirulito para o torcedor. O nosso aqui é assim. Exatamente, o problema da gestão de São Paulo, eu vejo muito torcedor também nas redes sociais que fala, eu queria muito ter o Marcelo Paes aqui no São Paulo. Eu acho que ajeitaria e deixaria o São Paulo ainda maior, né? E eu acho que o Marcelo Paes, ele realmente foi da água para o vinho, que mudou o Fortaleza, e hoje ele é um cara totalmente pisado assim para ser o CEO do futebol brasileiro, né? Muita gente quer ele como o presidente da CBF futuramente. Ele tem esse sonho de trabalhar no cargo de futebol nacional. Ele também viajou com a seleção brasileira para alguns amistosos, né? Ele foi o chefe de delegação. O próprio Botafogo queria ele, né? O John Textor queria ele como também o CEO do Botafogo, né? Então, assim, para você ver como é difícil você gerir um clube, principalmente como o Fortaleza, que não tem tanto financeiro quanto, por exemplo, o São Paulo, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians. Sim. Um número real que você pode encontrar aí na internet. O Fortaleza, em 2017, quando disputava a Série C, ele tinha uma folha, a receita de 24 milhões. Hoje, em 2023, já ultrapassou 280, até anotei aqui, que eu gosto de anotar para poder estar lembrando, 286,8 milhões, ou seja, olha a diferença. Em 6 anos. É absurdo. O poder da gestão, né, Rony? Uma gestão bem feita, estruturada, tira um time de Série C para um time que começa a incomodar times com receitas 3 vezes maiores que o caso do São Paulo. O São Paulo hoje tem mais de 600 milhões de receita. E é o que eu bato aqui, eu discuto muito com o torcedor. Porque o torcedor, o que acontece? Cara, o torcedor ele é movido à emoção. E eu falo por mim também. Minha voz melhorou hoje. Até ontem, cara, eu tava sem voz nenhuma. Porque eu fui no Morumbi domingo. E você fica na emoção. Eu saí do Morumbi e falei, vamos ser campeão. Já comecei a mandar pros caras no WhatsApp. Falei, irmão, pintou o campeão. Você é movido pela emoção, é normal. É normal, é natural disso. Porque o cara tá no campo, o cara xinga o jogador, o cara xinga o técnico. O cara não para pra pensar que o São Paulo é a terceira, a quarta receita do Brasil e tem um time desse jeito que tá. Porque tem dívida pra cacete, porque paga jogador que não joga, você entendeu? Tem jogador preso aí. Nós estamos pagando o cara todo mês. De salário. Pra você ter ideia como é ruim a gestão de São Paulo, não consegue amarrar num contrato se o cara fizer uma merda do jeito que fez pra parar de pagar o cara. Né? Há situações aqui, cara, jogadores como o Éder, Bustos, o Ferrarese, coitado, ele se machucou, mas até um bom jogador, que ganham mais de 700 mil reais por mês. O Éder jogou 20 jogos no São Paulo. Entendeu? Então, assim, não é dinheiro. É má administração. E aí, o Fortaleza, para mim, é um exemplo. E você sai de 20 milhões para quase 300 milhões em 6 anos. E começa a disputar final de campeonato internacional, começa a incomodar time grande quando vai jogar em Fortaleza. Porque, cara, hoje é fato. O cara vai jogar em Fortaleza, os caras já pensam assim, se a gente trouxer um empate, tá bom. Há 5, 6 anos atrás, São Paulo ia jogar em Fortaleza, a gente já falava, 3 pontos garantidos. Não é desmerecer ninguém, não. Mas era a verdade. Né? A família da minha esposa, você conhece aí, né? Porque o Roner aqui, ele trabalha na mesma empresa que a minha esposa trabalha. Né? E aí, de ter aceitado aqui, foi muito legal. Mas a família da minha esposa é do Ceará, né? Meu sogro e minha sogra nasceram. Minha sogra nasceu em Quixeré e meu sogro nasceu em Jaguaripe. Então eles são do interior de Fortaleza.
Eu já fui algumas vezes até. Família, então. Tá tudo em família. Fui algumas vezes, aí conheço um pouquinho a cidade. E, cara, era fato, assim, meu sogro viajou com o São Paulo em 2005 para enfrentar o Fortaleza. Cara, o São Paulo saía daqui com os 3 pontos garantidos já. Chegava aí para jogar. Tinha a questão de jogar em Fortaleza, o calor da torcida, a temperatura, que dificulta bastante. O Castelão não era o Castelão que é o Castelão hoje, que hoje é um campo de primeiro escalão. Então, mas, porra, não se imaginava que o Fortaleza faria frente a esses times, e hoje faz, né? Então, eu acho que nem o torcedor do Fortaleza pensava isso. Se você pegar um torcedor, por exemplo, voltasse no tempo, de 2017, né? Meu querido, nós vamos para uma Libertadores, nós vamos disputar a Sul-Americana, vamos bater grandes equipes do futebol brasileiro, vamos sair de 20 milhões de receita, vamos para quase 300 milhões. Se você falasse isso para o Rony do passado, eu não acreditaria. Acho que nem o Marcelo Paes acreditaria. Acho que nem o Marcelo Paes. Então, assim, tudo é questão de competência. Exato. O Marcelo Paes, ele é um cara competentíssimo. Sem egoísmo, sem pirulitagem, ele faz o que é certo, né? Ele age pelo certo. E também se fala muito no Fortaleza, agir pelo certo. Sim. Tem uma frase que o Marcelo Paes fala muito, né, no podcast aí da vida, até anotei aqui, ele fala assim: as conquistas em campo são bem-vindas e na história vão ficar, mas são também consequências do que se faz fora das 4 linhas. A bola não entra por acaso. Eu concordo. Então, assim, para a bola entrar muito atrás, são os bastidores. Não adianta ter os bastidores pegando fogo, porque vai refletir dentro de campo, entendeu? É isso que está acontecendo, por exemplo, com o São Paulo. Exato. Nós estamos fazendo a lição de casa. Tudo que é para fazer errado, nós estamos fazendo aqui. Se cair, tudo. A gente fez de tudo para cair. É uma verdade isso, assim. É um absurdo o time do tamanho do São Paulo passar a dificuldade que está passando. Não faz nenhum sentido. Imagina aí, cara. Imagina aí. Você disse que tem 600 milhões, né? A receita. Mais 600 milhões. Fortaleza com 280 já faz um estrago desse. Imagina o Fortaleza tivendo 600. Mas é porque tá na mão certa, mano. Se você tem um cara que sabe administrar bem esse dinheiro, você vai fazer acontecer. Mas se você jogar na mão de um cara que não sabe, é o cara que contrata o Daniel Alves por 2 milhões de reais por mês. Você entendeu? E aí nós vamos fazer o quê? Muito pesado. Então, trouxemos o cara a preço de ouro, demos a 10 pro cara, achando que o cara ia resolver. Ele não vai resolver, desculpa, entendeu? Cara, assim, ó, não é um processo, não vou falar que é o mesmo processo, porque o Palmeiras aqui também tem um tamanho um pouco maior que o do Fortaleza, mas também passou pela mão de um cara aqui que foi o Paulo Nobre, que colocou o dinheiro do próprio bolso. E, cara, o Palmeiras é a potência que é hoje. E você vê como o time é bem administrado, porque o Palmeiras não faz loucura. Você não vê o Palmeiras indo no mercado aí, igual o Flamengo faz, e paga 100 milhões de reais para trazer um jogador. A Leila, que não entende nada de futebol, ela é administradora. E ela, o que ela fala? Ela fala, cara, quem entende de futebol é o Abel, é o diretor de futebol lá, eu acho que esqueci o nome dele, que é Alexandre, alguma coisa. Que são os caras que tem que trabalhar. Oi? É o Barros, né? Acho que é o Barros, exato. Cara, e você vê que a reposição do Palmeiras vem acontecendo de um trabalho que começou lá com o Paulo Nobre e agora é a base. Então o lateral esquerdo é menino da base. O Ender, que foi vendido por 400 milhões, porque a base do Palmeiras hoje é forte. Tem o Giovani, que é bom jogador, veio da base. O John também vem da base, é bom jogador, também vem da base. Tem o Fabinho, o volante. Quer dizer, os caras têm meio time reposto pela base. O cara não vai sair comprando o Gerson, trazer o Gerson de novo para ganhar aí quase 2 milhões de reais por mês, e o cara não vai correr, você entendeu? E aí tem um pouco também de alguns trabalhos que são realizados, né, estruturais, como, por exemplo, os caras conseguirem pescar o Abel. Tem um pouco de sorte, muita sorte, porque ele era a 10ª opção dos caras. Um monte de gente declinou, tinha o técnico do Del Valle, deu tchau.
Os caras mandaram um avião para buscar o cara lá, o cara falou, beleza, não vou. Então, mas, cara, você vê que, assim, são times estruturados. O Fortaleza, dentro do tamanho que ele tem, ele pode, muito, se bem administrado, ficar muito maior do que ele começa a incomodar, né? É o que eu falei para você, por exemplo, o Galhardo tem lugar para jogar em quase todos os times aqui no estado de São Paulo. Talvez o Palmeiras, que ele tem um pouquinho mais de dificuldade, mas o Galhardo tem jogado um pouco mais à frente aí, né? Mais centralizado. Ele jogaria no time do Palmeiras, talvez. O Galhardo é um caso assim. Galhardo jogou no Ceará, né, irmão? Porque ele jogou no Ceará e assim, ele é aquele jogador que ele joga para a torcida, né? Quando ele saiu do Ceará para ir para o Internacional, ele te deu graças a Deus, porque era chato pra caramba. Ninguém gostava do Galhardo. Ninguém. E quando surgiu a notícia dele vir pro Fortaleza, bicho, ficou meio dividido, né? Porque até dias antes ele tinha batido foto com o ex-presidente do Ceará. Tinha batido foto, tinha ainda ido jantar com o cara. Então, assim, como é que pode esse cara vir pro Fortaleza? Ficou meio estranho, sabe? E quando ele chegou aqui, o cara, putz, o bicho, ele sabe conquistar a torcida. Ele é um jogador bom, ele é um jogador muito bom. Ele já soube pegar a torcida, pegou a camisa, botou a camisa 91. 91 remete a maior torcida organizada aqui de Fortaleza, que é a TUF, né? Que até a camisa aqui, essa última camisa aqui é da alusão para a TUF. E, já pegou, conquistou a torcida. Hoje, se ele fizer uma partida lascada, a torcida aplaude. Se ele fizer gol, a torcida aplaude. Se ele cair no chão, sai machucado, a torcida aplaude. Hoje ele pegou a torcida, mas o cara joga bola. E uma coisa que o Fortaleza faz muito bem é garimpar jogador. Além de garimpar o treinador, né? Que o Vojvoda é um achado espetacular. Demais. E assim, não foi outro exemplo, né? Só desculpa te cortar, mas só para dar um exemplo também da força do Fortaleza, o Corinthians tentou tirar o Vojvoda daí e não conseguiu. Corinthians, Atlético Mineiro, o próprio Flamengo, isso quando o Fortaleza estava na lanterna. Então, assim, você tem pensa isso há 5 anos atrás, você conseguiria imaginar que o Fortaleza... Não precisa muito o Rogério, não tiraram o Rogério daí 2 vezes? Aí, assim, o Rogério hoje ele é bem quisto e não bem-vindo. Ele é uma persona não grata aqui. Ele ajudou muito o Fortaleza. O Fortaleza é outro a partir dele, porque ele foi treinador, foi manager, foi tudo aqui. Aqui temos o centro de excelência, né, que é onde o centro de Fortaleza. E antigamente era cheio de puxadinho, sabe? Era uma coisa meio esquisita. Mas era nosso, né? Pelo menos a gente tem. Mas era uma puxadinha muito estranho. E o Rogério Ceni, ele, quero que você derrube isso aqui, quero que você construa aqui academia para ficar de frente para o campo, quero que você faça isso para a gente ter acesso mais rápido aqui para não perder tempo. E foi mudando a estrutura do Fortaleza. Hoje o Rogério Ceni, se ele quiser vir para cá, acho que a grande maioria não desejaria, né? Mas não pelo abandono que ele... foi 2 vezes que ele fez com o Cruzeiro e com o Flamengo, né? Covardia. Mas, além disso, eu acho que pela questão de elenco, né? Rogério Ceni, eu acho que com o elenco que o Fortaleza está agora, eu acho que ele não faria muita coisa. Porque muita indicação desses jogadores que estão hoje aí no Fortaleza partiram do CIFEC, que é o centro que capta, né, jogadores. E o Rogério Ceni, ele só queria jogadores dele. O CIFEC apresentava, ele podia contratar, mas ele não botava. Então, assim, hoje eu acho que o Rogério Ceni não caberia mais no Fortaleza. E o Vojvoda, ele foi um cara assim, um cara totalmente humano, um cara diferente. Ele é um cara totalmente diferente. Ele consegue conquistar o grupo assim, de uma forma... A primeira coisa que o jogador chega aqui, ele já fala pro jogador, né? Vou te dizer um negócio. Você não vai jogar todas as partidas.
Eu vou colocar você quando eu ver que realmente é um jogo para você. E o cara consegue, sabe, pô, Assimilar, né? Galhardo, assimilar, consegue, pô, tá bom, beleza. Quando vê o resultado, pô, o cara tinha razão. E um jogador que não deu certo aqui, o Kaiser, por exemplo. É, O que cara veio Kaiser, fazer gol ele pra caramba, né? Ele foi pra aí e não deu certo. jogou no Atlético Paranaense. Né? Atlético Paranaense, jogador mesmo assim, raçudo, forte fisicamente, cara chato na área, mas não se deu bem aqui, por quê? Primeiro, não se adaptou à cidade, achou que era muito quente, que a esposa dele não gostou, Jogador de futebol. e começou a criar dificuldade, começou a criar lesões, dizer que não estava legal, e começou a criar um clima ruim dentro do vestiário, porque ele tentava queimar o Vojvoda, e a primeira opção que o Palmeiras fez, já que não quer jogar, você quer ser titular direto, não é assim que funciona. Já que você quer jogar direto, você vai ser emprestado. E foi para a Coreia. Ainda é um ativo do Fortaleza, mas o Fortaleza eu acho que ele vai usar ele como moeda de troca, ou gastar de novo. O São Paulo Mas podia ter ido aqui buscar o Kaiser em vez do Ellison, eu preferi. é uma boa. Jogaria aqui tranquilamente, não Fica no bom lugar do para você Caleri. e bom para nós. Pra ser banco Você do Caleri aqui é um bom centroavante. vocês já tomaram o Wellington Rato da gente. A gente ia fazer o Wellington Rato um rato maior. Se quiser o rato, eu levo aí pra vocês. Fica tranquilo. Amanhã a gente já deixa ele aí, pode ficar. Não tem O nenhum tipo Voivoda já de. tinha plano para ele aqui no Fortaleza, bicho. Não, o rato, Já cara. tinha plano. O rato chegou aqui, os caras achou que a gente tinha contratado o De Bruyne, velho. Não, porque o rato joga amor. Eu falei, irmão, é o rato, velho. O rato caiu com o Atlético Goianiense. Não, beleza? Não, bate bem na bola, tá? Mas não dá pra depender do rato pra ganhar jogo. Não dá. Ganhamos o jogo contra o Ituano. Ele entrou e fez um chute fora. Mas, cara, você viu os melhores momentos do domingo, São Paulo e Inter? Não, cheguei a ver, não. Não precisa perder seu tempo, não. Mas entra lá depois no YouTube, vai lá no Globo Esporte, coloca faltando 30 segundos pra acabar o vídeo. Você vai ver o gol que ele perdeu e depois você me fala se você quer o rato aí ainda ou não. Caramba, bicho. O cara perdeu o gol sozinho, sem goleiro, velho. Só pra ter. Mas vou dizer uma coisa: se for de gol perdido para gol perdido, Perde gol pra caramba. Fortaleza tu é doido, bicho. Ô, meu amigo, vou dizer uma coisa: o Fortaleza, torcedor do Fortaleza, não morre de coração. Assistir jogo do Fortaleza é um tormento. O cara precisa. Tem gente que vai pro estádio, bota logo um remédio debaixo da língua e pronto, vai pro estádio. Porque ele sabe que vai passar sufoco. É sufoco do início ao fim. O cara pode estar na linha do gol só para botar a bola para dentro. Ele não vai. Ele vai emperrar o chute e a bola vai bater na perna, tá? É desse jeito. Eu me surpreendi com os 76 gols que fez esse ano. Eu vi era para dar os 115. Eu vi alguns melhores momentos. Os jogos são movimentados, né? É meio trocação, assim. Faz gol pra cacete, mas também. Pra mim, os jogos. Eu vi os principais jogos, tá, Ronner? Não vi os jogos da Sul-Americana que vocês me enfiaram um monte, numa pancada de time. Eu assisti os jogos contra o Ceará, que foram os jogos ali, final de Cearense e tal. Os melhores momentos, né? Não os jogos. E vi os jogos do Brasileiro, né? Por exemplo, contra o Fluminense, foi 4-2, aí a trocação. O Fluminense estava meio capenga ainda, mas, porra, meter 4 no Fluminense hoje não é tão simples assim, né? O Fluminense deve brigar na parte de cima. Ô, Rony, queria saber qual que é a sua expectativa aí pro ano do Fortaleza. Vocês já foram campeão esse ano, né? Então já tem um título aí. Como é que você tá enxergando aí brasileiro e sul-americano e Copa do Brasil? Vocês têm um desafio importante também. Esse daí é aquele que grandão. Vocês passaram do Palmeiras, irmão. Aí enche o peito aí que eu não Se a gente passar do Palmeiras, eu acho que dá para chegar pelo menos aí numa semifinalzinha, quem sabe. Não, se passar do Palmeiras, credencia para ir brigar pelo título. Final, pelo menos. É que eu falo para todo mundo, velho, assim, Copa do Brasil é um campeonato extremamente difícil, porque é a Libertadores sem Boca e River. É difícil ganhar. Mas é aquela parada, né? Não tem, mano, quer ser campeão, você tem que ganhar jogo, não tem o que fazer. Então vai pegar. Eu acho que o jogo é aqui, viu, Ronald? Se segurar os caras aqui, aí eu acho que depois levar pra aí, tem jogo.
O problema que eu acho do Palmeiras é porque a gente vai pegar ele numa boa fase. Se a gente tivesse pegado assim, tipo, as 3 rodadas atrás, Os 2 caras rodadas estavam com atrás, bastante desfalque. tava. Aí, e agora não, agora o Palmeiras está se encaixando, né? Tem jogador que tá voltando aí, o Veiga tá começando a fazer gol adoidado. Então, assim, a gente vai pegar o Palmeiras numa boa fase. É. Eu espero que até lá o Fortaleza também esteja nessa boa fase. Se tiver realmente uma boa fase, vai ser jogo aberto. Eu acho que vai Agora ser o um bom Palmeiras jogo, cara. Eu não acho que vai pode ser. levar goleada aí. O que Se levar goleada aí, Não, eu acho que não. Assim, pouco do que eu vi, né? Eu, de novo, não vejo futebol aí do Fortaleza igual você vê. Mas eu acho que vai ser um jogo disputado, não vai ser. Cara, o Palmeiras pegou também aí, porque as pessoas se assustam um pouco com os placares, né? Ganhou do Goiás de goleada, mas o cara foi expulso lá com 30 minutos do primeiro tempo. Então jogou o segundo tempo inteiro com um a menos. O Goiás, que já não é aquelas coisas, deve brigar para não cair ali. E aí tem jogador expulso, dificulta muito, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que vocês perderam por o Cerro, né? Na Libertadores, os 2 jogos. isso. E eu vi os melhores Isso. momentos também. O Fortaleza jogou bem o jogo. O Jean, que era ex-goleiro de São Paulo, catou muito. Boa. E o. Goleiro favorito. E o Cerro fez um jogo duro no Morumbi aqui. O Palmeiras jogou no Morumbi contra o Cerro, saiu perdendo, virou o jogo 2-1, mas fez um jogo duro. Então, eu não acho que o Fortaleza vem aqui no São Paulo a passeio, não. Acho que tem jogo aí. Isso, a Sul-Americana, eu acho que dá pra vocês chegarem. Eu acho que o Fortaleza é um dos favoritos para chegar na Sul-Americana. Eu fico na espera de quem for o terceiro da Libertadores, né? Que vão cair na Sul-Americana. Eu tô me segurando para ver como é que vai ser esses times, né? Porque a Libertadores estão, assim, se você for olhar grupo a grupo, eu acredito que vai ter pelo menos 1 ou 2 grandões que vão para a Sul-Americana. Porque eu vejo, por exemplo, e Corinthians devem vir. Corinthians, Atlético, o próprio Boca Juniors, que não tá legal, tá meio capenga lá. Esse time é um inferno, hein, mano? Os caras lá, mano, eu não sei, que os caras devem ter algum pacto com o capiroto lá, mano. Porque os caras não tá jogando nada, os caras classificam, e aí depois que passa, mano, é um inferno. Esses times aí vocês têm que matar na largada, velho. Porque você deixa passar, é difícil, viu? Atenção com o Palmeiras, né? Deixou o Boca Juniors sobreviver, no final que foi campeão da Libertadores, fosse o Boca Juniors. Exato. Então, assim, eu espero muito quem vai cair da Libertadores, né? Porque aí eu posso realmente a gente pode fazer um prognóstico, né, de quem o Fortaleza pode pegar. Eu acredito que vai ser uma Sul-Americana pesada, não agora de início, né, obviamente, que o grupo é muito fácil, mas no segundo momento, eu acredito que vai penar um pouco, porque eu tiro como base o Atlético Goianiense do ano passado, né? O Atlético Goianiense bateu do Nacional com o Soares, né? Bateu Defensa e Justiça, bateu equipes assim que são tradicionalíssimas do futebol sul-americano. E quando chegou nas fases seguintes, perdeu. Então, assim. Mas chegou na semifinal contra o São Paulo. Justo. Então, assim, eu fico não, São Paulo passou nos pênaltis, que no sufoco danado. Perdeu lá em Goiás, 2-0. Aí ganhou no Morumbi 3-1 e passou nos pênaltis. Time ruim, né? Porra, o rato assim, e tudo. Ele pegou o Independente Del Valle, que é um time chatinho, né? Então, assim, esse daí, cara, foi. Eu não sei se chegou a ver os vídeos, mas eu fui pra Córdoba, né? Eu fui assistir São Paulo. Já assistiu. Foi uma acho que foi a derrota mais dolorida da minha vida, porque. Não por conta do jogo em si, porque o time de São Paulo era limitado e podia perder mesmo, mas por ter ido, né? Eu nunca tinha ido ver o São Paulo jogar fora do Brasil. Então, saí do Brasil, eu levei meu sobrinho. E, tava mal. Mano, o Córdoba tava só São Paulino. Os caras terceirizaram, tinha uns 500 gato pingado lá da indústria de suco lá, e o resto era argentino que tava torcendo pros caras. Longe pra caralho, porra, mandamos pra cacete, 800 km de carro. Pô, foi um inferno pra chegar, pra ver aquela merda. Pra chegar lá e ver aquele papelão lá, né? Exato. O estádio era pra nós, assim, era pra ser campeão. Mas o Del Valle é um time ajustado. É um time ajustado. Eu, assim, não vou falar que vai ser campeão da Libertadores, porque eu acho que tem muito jogo aí. Tem times melhores. Mas é um time chato, velho.
Os caras, tanto é que os caras vieram, os corintianos, né? Os caras perderam um negócio, os caras zoaram, né? Eu tomo suco, os palmeirenses, o cara pega os. Quando eles pegou o Del Valle aqui, perdeu. O Del Valle ganhou a Recopa em cima do Flamengo. 2 jogos, não ganhou, não. Era um jogo, os caras. Não, os caras ganharam em 2 jogos. Então, assim, é um time, cara, um time ajustado. Não é um time. Time encardido, o time é encardido, é um time bem treinado, é um time que tem estrutura. Tudo que por exemplo, que a gente falou do Fortaleza aqui, o Del Valle, lá, eles também têm lá uma estrutura boa. Sim, então, assim, sim. o nível de gestão deles também lá é muito bom. Então, os resultados estão aparecendo. Então, tem equipe que não faz porque simplesmente não quer largar o osso. Sim, sim. Então, hoje em dia é gestão. Não é SAF. Vou fazer SAF que eu vou ter gestão. Não vai existir SAF. Se você souber fazer, beleza. Mas aqui no Brasil, o SAF só serve para recuperar a equipe que está devendo. Né? Os caras acabam comprando a preço de banana, né? Para você ver o nível. Exatamente. Né? Você... Os caras vão ser o maior do mundo. Bahia. Vamos agora ganhar de geral, ganhar título. Não é assim. Não é. O Fortaleza, por exemplo, você falou do Marcelo Paes. O Marcelo Paes ele tem um planejamento de fazer SAF no Fortaleza, sim. Mas é uma SAF minoritária. Porque ele quer fazer o quê? Ele quer pegar 15% de ações do Fortaleza e vender. E a maior parte das ações ser do Fortaleza. Então, se você compra, por exemplo, um Cruzeiro que custa 400 milhões, da forma que foi quebrado, depenado, 400 milhões, quanto é que não custaria, por exemplo, o Fortaleza? O Fortaleza. Entendeu? Você imagina se você vender o Fortaleza. Vamos pensar que vendesse agora, né? Se tomasse a decisão de vender agora. Hoje o Fortaleza vale pelo menos 10 vezes mais do que valia há 5, 6 anos atrás. Né? Eu ia te falar aqui, não sei se você viu, o Curitiba fechou a SAF. E o Curitiba foi vendido por 1 bilhão e 100. 3 vezes mais do que vale o Cruzeiro. E sem desrespeito nenhum ao torcedor do Curitiba, o Cruzeiro é maior do que o Curitiba. Né? E foi tem mais história. Cara, tem mais torcida. São coisas que são relevantes, né? E, cara, o Ronaldo achou uma oportunidade ali. Tudo bem que ele tem ali bastante coisa pra ele arrumar, mas 400 milhões ele ganhou de... O Endrick foi mais caro que o Cruzeiro, velho. Pronto, falou tudo. A ordem de grandeza é muito... cara, um jogador não pode ser maior que um clube, tá errado. Então, o Ronaldo fez aí fez um negoção pra ele. E como é que você acha que vai ser o brasileiro aí, Rony? Você acha que o brasileiro Fortaleza chega aí? Eu acho que briga na parte de cima, hein? O brasileiro, a meta que o Marcelo Paes, né, o presidente do Fortaleza, todo início de ano ele caça as metas, né? A meta que ele planejou para o Fortaleza, pela primeira vez durante esse período de Série A, ele não falou em 45 pontos para garantir a permanência. Então, já vemos isso como outro patamar. Exato. Porque nos últimos anos, a gente falava, a gente quer os 45 pontos para permanecer, porque a permanência faz o Fortaleza ainda maior. Então, esse ano, não. Esse ano ele já falou que queria o mínimo, 45 normal, né? Que vier, beleza, já permanece, mas o que ele queria realmente é conquistar uma vaga para competições internacionais. Então, ele já tirou esse negócio de 45 pontos, porque se você garantir a competição internacional, teoricamente você já teve os 45 pontos da permanência. O que vier é lucro. Eu, por mim, acredito que o Fortaleza tem capacidade de ficar entre os 10 do Campeonato Brasileiro. Eu também. Eu torço muito para que fique pelo menos ali entre a zona da Libertadores, né? Preferência em vaga direta, porque eu não quero mais sofrer na pré-Libertadores. E assim, Sul-Americana, se vier, show. Beleza. Mas eu acredito que com o time que tem, né, com o empenho que está tendo aí do nosso presidente, dos nossos diretores, da galera que faz futebol do Fortaleza, acredito que possa estar entre os 8. E eu acredito que tem futebol para isso, tem jogadores para isso. Eu também acho. Eu acho que o Fortaleza briga na página de cima aí do brasileiro e tem condições, sim. Eu acho que tem. Assim, ó, eu falei numa das reflexões que eu fiz aqui já no canal,
talvez tenha 3 times no Brasil que são diferentes, né? O Palmeiras, acho que é um fato, o Flamengo, mas que não tá jogando nada, e o Atlético Mineiro também, que não tá jogando nada. São, para mim, os 3 principais elencos do Brasil. O resto, eu acho que tá muito equiparado, assim, mas eu acho o Fortaleza jogando um bom futebol, dados os resultados que tem aí, pô, tem muito número aí que acho que evidencia isso. E aí, então, não só o número, né, mas também um pouco do desempenho, pelo menos as partidas que eu vi aqui, me parece ser um time que vai brigar na página de cima do brasileiro. E, ô Roner, me fala aí como é que tá a expectativa pro jogo aí amanhã? Como é que você espera aí que o Fortaleza venha escalado, esquema tático aí? É uma das coisas aí também que a gente tem bastante curiosidade. Dê uma estudada aqui no time, mas, pô, você vai ter muito mais detalhe do que a gente aqui do lado de cá. Bom, o desfalque que a gente vai ter aqui, o principal desfalque é o Moisés, né? O principal jogador, um dos principais jogadores que a gente possui, foi o autor de 2 gols contra o Fluminense e deu 2 assistências, né? Foi o cara do jogo. Ele, no último jogo agora contra o Corinthians, ele sofreu um trauma no pé, né? Mas, assim, nada que precise de fazer cirurgia ou alguma coisa mais séria. Hoje ele já estava usando uma botinha, né? Aquela botinha para poder deixar o pé sustentado. Mas ele não vai para o jogo amanhã. Isso já é certeza, não vai para o jogo amanhã. Talvez só contra Palmeiras da vida aí, quem sabe. Espero que ele volte bem. E o Galhardo, ele tinha sofrido uma pancada na coxa contra o Corinthians, que ele saiu no primeiro tempo, né? Ele saiu no término do primeiro tempo. Sim. E entrou o Romero. Mas nas últimas informações que até eu tive aqui, tanto nas mídias tradicionais das rádios, dos jornais aqui, quanto também das mídias alternativas, até no próprio clube, né, que mostra lá as fotos do dia a dia do trabalho, ele já está em campo, ele está treinando, está normal, então acredito que ele vai para jogo. A escalação que eu tenho basicamente muda pouca coisa, né, do último jogo. Eu acredito que contra o São Paulo ele acrescente ali algum jogador que possa barrar um pouco mais o meio campo, né, já que o São Paulo, das últimas vezes que eu vi, ele explora muito as laterais, ali as pontas, que tem pontas rápidas, mas a escalação que eu tenho aqui é o Fernando Miguel, Tite, Brites, Tinga e Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Hércules. Eu estou colocando, acreditando que o Pochettino, né, ele entre, né, para fazer a composição do meio de campo, ou pode também, no caso, no lugar dele não jogar, né, tá no banco, pode entrar o Lucas Sacha. Caleb, Lucero, Galhardo ou Romero. O Lucero é uma outra novidade, né? Porque o Lucero ele não estava jogando nas últimas partidas, nas últimas rodadas. Eu acredito que ele se machucou, teve uma lesão ali se eu não me engano, foi na Sul-Americana. Ele sofreu uma lesão na coxa, sentiu ali um estiramento, mas foi leve, grau 1. Então ele já vai voltar contra a equipe do São Paulo. O Lucero, que é o segundo, né, goleador, está atrás ali do Galhardo por causa de um gol, né? Então, jogou menos jogos, né? Jogou menos jogos. O Lucero é aquele cara o Lucero é aquele cara que ele entra, mas ele faz a diferença. Ele não precisa de muita minutagem para fazer a diferença. Ou ele pode dar assistência, ou ele pode fazer gols. Ou se você for observar bem aí os líderes, né, os 3 jogadores que têm gols no Fortaleza, maiores gols no Fortaleza, Galhardo é o primeiro com 13, segundo é o Lucero com 12, o terceiro é o Pikachu com 6. Mas também se destaca pelas assistências, né? O Galhardo ele tem 3 assistências, o Lucero já tem 6 assistências, né, com 12 gols, e o Pikachu ele tem 7 assistências. Então é um time que não é só fazer gol, né? Os atacantes eles não conseguem fazer só o gol, eles também conseguem se movimentar bastante para criar oportunidades para que outros jogadores consigam fazer também esses gols. Não é à toa que é um dado que foi falado no início, que 18 jogadores fizeram gol nesse 76. E tudo isso é maestrado, né, pelo Caio Alexandre, que é também um dos nossos principais jogadores do Fortaleza, né, o volante novo. Torcida gosta dele, né? Torcida gosta do Caio Alexandre. Né? É doido, cara. Pronto, ele veio na apresentação todo sorridente, aquele moleque sorridente, disse que
ele ia trazer todas as coisas que tinha lá no Canadá para cá, ligou pro Benevenuto, então, que também foi parceiro dele lá no Botafogo, né, o zagueiro. Cara, traz tudo para cá que você não vai querer mais sair daqui. Além disso, né, só reforçando, o Fortaleza, ele tem na sua gestão, né, a questão da humanidade. Né? Todo mundo que vem para cá é abraçado. Todo mundo que vem para cá é abraçado. Traz família, nas apresentações, quando o jogador tem um filho, uma filhazinha pequena, um bebê, ele faz a camisa para o bebê, faz a camisa para a criança, acaba conquistando o jogador. Então, isso também influencia bastante na parte interna do clube. Né? Então, os jogadores eles são muito afetuosos com os funcionários. O último jogo que tivemos agora, aqui, se eu não me engano, foi pelo Sul-Americano, foi com o Fluminense, que foi dia 1º de maio, que teve a homenagem lá para os funcionários do clube. Então, assim, é um clube muito família. E os jogadores gostam bastante disso e o rendimento também aumenta dentro do campo. E o Carlos Alexandre, um dos nossos principais jogadores, o cara simplesmente joga com amor ao Fortaleza, entendeu? Ele já falou que pretende ser comprado pelo Fortaleza e comprar logo que ele quer ficar aqui. Se quiser estender com mais 5 anos de contrato. Ele está emprestado? Por ele é emprestado. Ele é de um clube canadense. Ele veio para cá emprestado no primeiro ano, né? E agora novamente emprestado, mas dessa vez com opção de compra. Nós estamos, segundo o Marcelo Paes, né, nas entrevistas que ele dá, ele está dependendo muito do Hércules, que é nossa joia daqui, que ele é um volante também jovem, 22 anos atualmente. Ele foi capa da revista, de uma revista muito conceituada de scout, né, na Europa. Ele foi capa do mês de abril, um jogador, né, Hércules. Ele é comparado com, por exemplo, o Rabiot, que é da seleção francesa, com outras joias aí que também estão despontando na Europa. Então, a gente acredita que ele não fica na próxima temporada no Fortaleza. A gente acredita que ele possa até sair na metade do ano. Uma venda assim... na metade do ano pode ser que ele saia e seja a maior venda da história do Fortaleza, do clube, porque ele está avaliado na parte aí de, sei lá, 20 milhões de euros, 10 milhões de euros. É um moleque muito promissor mesmo. É um volante que chega junto, eu acredito que ele jogando também contra o São Paulo. Né? Então, assim, essa trinca de volantes aí do Fortaleza é que realmente faz a diferença. Na sustentação. A gente compra tudo. Oi? Ele acaba dando a sustentação para o time. Né? Exatamente. E o sai muito por conta da jogada do nosso fio de volante, né? Que é o Hércules, o Carlos Alexandre, e entra ali o Caleb, entra ali um Pochettino. Então, eles fazem muita diferença. O problema que a gente encontra no Fortaleza, que eu acho que o São Paulo vai explorar muito, é a nossa falha defensiva, né? A questão defensiva. Nos últimos jogos, principalmente contra o Corinthians agora, uma falha defensiva, principalmente do Fernando Miguel. Mas foi um azar, né? Ali, né, o Ronaldo? O segundo contra o Corinthians. Sim, ultimamente, Adalto, o Fernando Miguel vem falhando. Não é a primeira falha dele. Não vem tentar me convencer do contrário. Esse cara fez um jogo no Morumbi o ano passado, irmão. Se estiver jogando até agora, tava 1-0 pro Fortaleza, velho. Ele acabou com o jogo. Ele é 880. Ele é o cara abre, velho. É impressionante. Porra, que jogo que esse cara fez? Até o torcedor do Fortaleza ficou impressionado, cara. Pode ter certeza disso, porque ele é muito 880. Ele pode fazer uma partida assim, que ele é um milagre, ele é um milagreiro de São Miguel, né? São Fernando Miguel, mas outras partidas, simplesmente, ele bate cabeça, como aconteceu no último jogo. Fernando Miguel não cai na graça da torcida. Muitas pessoas assim, do Fortaleza, muito torcedor do Fortaleza não quer o Fernando Miguel como titular, prefere que o Kozlinski, que chegou do Guarani, ele entrou apenas de uma partida contra o Águia de Marabá, lá em Belém, né, na vitória do Fortaleza por 2-0, ele deseja ter o Kozlinski como titular e o Fernando Miguel não, já que o João Ricardo, que é o nosso outro goleiro, que veio do rival, que é um ótimo goleiro, por sinal, ele está machucado. Então, muita gente
O João Ricardo ele é um ótimo goleiro. O problema é que ele está se contundindo muito, não está tendo muita sorte aqui. Mas prefere ter o João Ricardo ou o Kozlinski como titular do que o Fernando Miguel. Mas isso aí assim, a gente não tem nem muito o que pensar, porque a zaga do Fortaleza foi uma coisa muito questionada até o final do ano passado, temporada passada, e o início dessa temporada. Foi difícil contratar o zagueiro, depois de muita torcida bater o pé, pedir um zagueiro, não vinha ninguém. O Voivoda joga com o Tinga, que ele é um lateral, mas joga de zagueiro, às vezes, faz terceiro zagueiro ali. O Brites, ele chegou para ser lateral, e hoje ele é zagueiro. Então, a gente joga muito com uma zaga ali, sabe, que não é zagueiro de verdade, é sempre improvisado. E o Fortaleza contratou o Bernardo Chapo, que era do Ituano, que até o São Paulo queria ele também, né? E o Bernardo Chapo, e o Fortaleza conseguiu contratar esse jogador, só que até agora não entrou. O primeiro jogo que ele foi relacionado foi o jogo passado. Se eu te falar, eu acho que é bom você não esperar muita coisa, não, porque. Cara, o Ituano, só pra você ter ideia, o Campeonato Paulista tem uma fórmula que os caras aqui conseguem fazer algumas coisas que só tem aqui. Pior do que o Carioca, né? O Carioca eu acho que é mais ridículo ainda do que o daqui. Porque o Carioca você joga um turno, né? Joga outro. Aí o cara que ganhou joga contra o outro. Tá lá embaixo, tá lá em cima, e tá em cima, tá lá embaixo. O Botafogo não classificou para semifinal e foi campeão da Taça Rio, sei lá o que é. É menos ridículo que isso, mas o Ituano, pra você ter ideia, ele chegou na última rodada da primeira fase brigando para não cair. E aí ele acabou ganhando o jogo, classificou, tirou o Corinthians na Neoquímica Arena. Aí o São Paulo caiu no conto do Vigário, o lateral direito lá, o Rai Ramos, acertou um chute no meio da rua, puta golaço. E, cara, chegou no São Paulo, não consegue dar um passe de 2 metros. O time do Ituano era bem mediano, né? Tá? Cara, o São Paulo pegou o Ituano também agora na Copa do Brasil, né? O zagueiro já não tava mais aqui, ele já tinha ido. Cara, o Ituano tem um 10 ali que é um pouco mais lúcido, que eu acho que é Gabriel Persson, mas é jogador de Série B, velho. O Fortaleza queria esse cara aí também, mas aí o Internacional entrou na jogada e acabou levando o jogador. Acho que o que o Inter levou é o ponta. Gabriel. Tem dois Gabriel. O meio-campista, eu acho que o Fortaleza queria na época até o meio, porque não tinha o meio-campista. E aí surgiu o nome desse rapaz de Ituano. Só que o Inter atravessou o negócio, aí acabou levando o jogador. Aí o Fortaleza teve que trazer um outro jogador para meio de campo, que foi o Pochettino. Entendi. O Inter levou para mim era o ponta direita deles lá, que é um menino bom, rápido, inclusive. E ficou um 10 aqui, um alemãozinho, que inclusive jogou contra o São Paulo. Também não é nada demais, assim, mas dado a fase do São Paulo, o negócio é um pouco mais complicado. Eu vou trazer, deixa eu te falar um pouquinho aqui do São Paulo, como é que eu acho que o São Paulo vai pro jogo, para prestigiar aí o torcedor do Leão que tá com a gente também, para trazer um pouquinho de informação. Uma das coisas que eu ia te falar, um dos goleiros que tá aqui é o Felipe Alves. Felipe Alves é atleta ainda do Fortaleza. Inclusive, ele não viaja para Fortaleza. A camisa aqui é homenagem ao Felipe Alves. Fizeram uma camisa em homenagem para ele, que ele chamava de Friuli, né? Friulipe Alves. Porque o homem ele não defendia. Com o pé, ele joga bem, né? Com o pé. Eu não acho ele um bom goleiro, não, tá? Ele fez um ano razoável, até porque o São Paulo, o ano passado, começou a ter problema. Veio o Jandrei, né? Chegamos na final do Campeonato Paulista aí no ano passado, com ele. Depois ele começou a falhar, e aí o Rogério ficou desesperado. O Felipe Alves estava no banco do Juventude. Ele foi buscar lá e o Felipe Alves fez uma boa fim de temporada. Aí chegou na final da Sul-Americana. Do Fortaleza, o goleiro, só que o Felipe Alves ele teve um problema interno que até hoje ninguém sabe, a diretoria abafou muito mesmo o caso, né? Ninguém sabe realmente. E o que se sabe, na verdade, é que o Voivoda não queria mais contar com ele, né? E nem o Felipe Alves queria ficar no Fortaleza porque não teria mais oportunidade, né? Então ele foi emprestado para o Juventude, né? Aí ele
começou jogando titular, aí depois pegou reserva do César e depois ele foi para São Paulo, né? Tava até indo bem, mas é como assim, você sabe, né? Não existe goleiro bom para uma zaga ruim, né? Exato. A zaga do São Paulo estava muito ruim, então não tinha muito o que fazer, né? Ele já pegou umas bolinhas, defendeu os pênaltis ainda, né? Que, cara, assim, o que acontece? O São Paulo tem aquela questão que você trouxe, né? Da mística do Rogério. Depois do Rogério, a gente não teve nenhum bom goleiro, assim. Mas o Rafael talvez é um dos poucos aí. Até o próprio Volpe, que é o cara que ficou mais tempo no gol do São Paulo pós-Rogério. Foi muito questionado. Ele teve um bom momento, até que eu não sei se você lembra, aquela época perto da pandemia, o time do Diniz e tal. Antes do Diniz, né? Um pouquinho antes do Diniz, que ele foi até cotado para a seleção brasileira em algum momento e tal. Mas aí, cara, chegou o Diniz naquela patifaria dele de querer que o goleiro joga com o pé e o Volpe com o pé. Não que ele seja ruim, tá? Porque ele até no México lá ele fez gol de falta, tá fazendo gol de pênalti todo o jogo. E não eu não acho que ele é um mau goleiro. Não é goleiro pro São Paulo, mas não é um mau goleiro. E aí começou a errar, e aí, porra, a torcida do São Paulo não tem paciência nenhuma. O cara mesmo sem torcida no estádio, os caras debulharam ele. Aí ele foi embora. Aí veio. Quem veio na sequência? Não foi o Jandrei, acho que veio direto. Teve o Jean também, né? O Jean é antes do Volpe ainda. O Jean saiu do São Paulo por conta que ele bateu na mulher, né? Aquele caso que teve lá nos Estados Unidos. Não teve nem tempo de jogar aqui. Mas o Felipe Alves fez bons jogos no ano passado, só que ele começou também naquela cagada de... O Felipe Alves joga bem com o pé, né? Um dos poucos goleiros aí habilidosos que a gente tem. E aí ele errou um jogo contra o Atlético Paranaense logo no começo, fez um pênalti idiota, mas ele pegou o pênalti. O São Paulo perdeu o pênalti. Mas, cara, ele fez um bom jogo contra o Palmeiras no Brasileiro do ano passado. Ele ganhou o jogo. Se ganhou, não, foi 0-0, mas culpa dele. Não é um cara que comprometeu. Mas aí eu não sei o quanto que o Rogério conhecia o Rafael, porque ele tinha trabalhado com o Rafael no Cruzeiro, ele acabou indo buscar o Rafael, e o Rafael, de novo, por mais que eu não tivesse trazido por conta da gente já ter dois goleiros, e para mim ter um goleiro extremamente promissor na base, é o cara, talvez o melhor jogador do São Paulo no ano, tem sido o goleiro, que é o goleiro Rafael. Mas vamos lá, deixa eu te falar aqui como é que eu acho que o time vai. O time deve vir praticamente com a mesma escalação que jogou contra o Inter. Eu olhei alguns portais hoje para me atualizar aqui para ter certeza, e todo mundo tem ido na mesma linha. Assim. O São Paulo deve ir a campo com o mesmo time que jogou contra o Inter. A única mudança deve ser o Caleri no lugar do Marcos Paulo. Então o São Paulo deve ir aí a campo com o Rafael, uma linha de 4 que é o Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista. Aí uma coisa interessante que só para também trazer para você e para o torcedor do Tricolor de Aço aí, todo mundo vinculava muito que o Dorival gosta de jogar no 4-4-2 losango, né? Joga ali com um volante mais de contenção, o meia direito, o meia esquerda, alguém mais centralizado e os dois atacantes na frente. E, cara, no Morumbi, domingo, deu para ver claramente que o São Paulo não joga no losango. O São Paulo joga numa linha de 4, uma linha de 2 com Gabriel Neves e Pablo Maia, e aí ele abriu uma linha de 3. Jogou o Alisson na direita, o Nestor mais centralizado e o Marcos Paulo na direita. Com a entrada do Caleri, eu acho que ele deve voltar para o losango, porque aí o Caleri não faz muito sentido deixar o Luciano na ponta, porque o Luciano não é um cara rápido. Então o Luciano deve jogar ali mais perto do Caleri e o Caleri mais centralizado. O Caleri faz muita diferença no time do São Paulo, tá, o Rony? Isso é gritante, assim. São Paulo e Inter no primeiro tempo foi um jogo bem ruim, assim, um jogo muito truncado no meio de campo, sem muita oportunidade para ambos os lados. São Paulo teve alguns momentos ali de branco. São Paulo tem isso, assim. Você vai ver que São Paulo tem uma consistência de marcação até interessante, mas em alguns momentos dá um branco no time e, cara, é um momento parece que todo mundo erra junto. E aí é a hora que toma gol e vira o desespero que é. Mas o São Paulo achou um pênalti no primeiro tempo pro Marcos Paulo, ele chutou uma bola, cruzou uma bola na área, bateu na mão do Igor Gomes, foi pênalti e ali deu uma aliviada no jogo. E o Caleri voltou no segundo tempo, ele entrou com uns 10 minutos no segundo tempo. E a bola batia e voltava, porque, cara, batia lá, não tinha quem segurar. Bom, o Caleri entrou, irmão. Acabou. Abria a capa do Batman lá, como diria o Aloysio Chulapa. E aí, mano, segura. Ele é chato, velho. Você tá ligado aí como é que é? O Caleri é aquele jogador que assim,
às vezes ele pode faltar técnica, mas sabendo que se deixar um espaço para ele da área, ele guarda. Não, Então eu falei isso, cara, acho que na live, no pós-jogo que eu fiz contra o Inter. Caleri não é um primor técnico. Tá longe, talvez, de ser os 10 maiores atacantes que eu vi jogar na história do São Paulo. Eu tenho 41 anos, sou de 82. Vi alguns jogar na história aí. E o Caleri, cara, acho que não tá entre os 10 que eu vi jogar. Mas a vontade do Caleri, eu acho que, pô, poucos eu vi jogar com essa vontade, cara. Ele é aquele cara aqui, principalmente quando a gente vai no campo, né? Você vai no jogo mesmo? roubou sim, Vai. estarei lá. Então você vai ver ele no campo, depois você me manda um WhatsApp aqui falando. Cara, ele é aquele cara chato que o zagueiro se irrita de jogar contra, sabe? Cara, um dos maiores zagueiros talvez da América do Sul hoje é o Gomes, o Gustavo Gomes do Palmeiras. E você pode ver, São Paulo e Palmeiras ele vai jogar, ele joga no Murilo, ele fala pro Murilo, se vira aí com o Caleri, porque, cara, ele fica com o Caleri, ele fica alucinado, porque o Caleri é muito chato, velho. É aquele cara que dá cotovelada. Não, o zagueiro um atacante chato mesmo, porque ele tem força física, deixou uma brecha, ele guarda. Então, é chato, velho. O cara tem que jogar pra ele, né? Tem que jogar pra ele. Não é à toa que a música lá, né? Toca no Caleri que é gol, né? Eu acho que o Caleri... eu acho que o Caleri não joga, talvez, hoje em 2, 3 times no Brasil. No resto, ele seria titular, acho que em todos. Talvez tirando o Fluminense, que tem o Cano, que tá numa fase também espetacular. O Atlético, que tem o Hulk, né? E o Flamengo, que tem... Aí os caras escolhem lá, Pedro, Gabigol, quem quiser jogar. Acho que em qualquer outro time ele seria titular hoje no Brasil, porque, cara, ele é muito chato, velho. Muito chato, mano. Um cara que eu vi jogar no campo também, que era muito chato jogando, né? O Luiz Fabiano foi talvez o que eu vi mais jogar no campo, porque ficou bastante tempo no São Paulo. Mas era o Luizão. O Luizão foi campeão da Libertadores em 2005. E era um cara que, cara, assim, quem vê o jogo no campo, que é outro jogo, né? Uma coisa é você assistir na televisão, a bola. O negócio que não mostra no jogo, que é, cara, assim, o Luizão era um cara muito chato também. Aquele cara que perturba o zagueiro. A bola tá lá no ataque dos caras e ele tá aqui enchendo o saco do zagueiro, empurrando. O Caleri é um pouco do Luizão, assim. Não tem a técnica do Luizão. O Luizão jogou muito mais bola que o Caleri. Mas é o que você falou, cara. Se deixar o Caleri solto, irmão, vai tomar gol amanhã. Você falou aí que talvez é o principal ponto de vulnerabilidade do time do Fortaleza é a defesa. Então, Luiz é a zaga, bola aérea, meu amigo. Tem dia que o nosso zaga tá inspirado, mas tem dia que não pula uma gilete deitada. Então tá. Essa informação que você traz aqui aumenta a nossa expectativa pro jogo de amanhã. Se o São Paulino fica feliz, porque o São Paulo tem muito forte a bola aérea, né? E um ponto forte do São Paulo é a marcação. Eu acho que a defesa tá bem sólida com Arboleda e Beraldo. Não perdeu ainda esse ano com Arboleda e Beraldo. Né? E depois que também o São Paulo começou a jogar com esses dois volantes no meio de campo, deu uma consistência maior pro time. Então, é fato. Eu acho que o São Paulo vai pelo menos mais organizado. Mas, cara, já vou te falar aqui que é uma das perguntas que eu vou te fazer aqui, que a gente já tá chegando no final. Mas eu espero um jogo bem difícil amanhã em Fortaleza. Cara, sim, o empate eu acho que é um ótimo resultado pro São Paulo. Acho que tem condições de ganhar, sim, tem. Mas eu acho que sair daí do Castelão amanhã com o empate, acho que já tá de bom tamanho. Qual que é a sua expectativa aí? O que você espera amanhã e qual que é o seu placar aí, Ronner, para amanhã? Amanhã, eu espero que... Eu vou na mesma linha, sabe, Adalto? O jogo de amanhã eu sinto que vai ser um jogo muito truncado pelo meio, né? Eu acho que o Fortaleza vai explorar muito as pontas. Ele vai tentar sobrecarregar o meio. É por isso que na escalação eu incluí o Pochettino, porque o Pochettino ele faz muito bem o meio, né? Então ele vai sempre dispersar as bolas para as pontas. Já que a gente não vai ter o Moisés devido à lesão, mas teremos o Cero, teremos o Galhardo, teremos ali o Caleb, que joga muito bem pela direita, pode também fazer o meio. Eu acho que o jogo amanhã, eu sinto que vai ser um jogo assim de 1-0, 2-1, no máximo 1-1. Quer dizer, 1-0, 1-1, 2-1. Eu digo que vai ser esse jogo de gols assim mínimos, diferença mínima, né?
A zaga do São Paulo, como você disse, o Dorival Júnior ele tem essa capacidade de pegar um time que está ali oscilando, que está por baixo ali. A primeira coisa que ele ajeita é a defesa para não tomar gols. Depois ele vem suprindo, né? Sim. Então, eu acredito que no jogo de amanhã, cara, na razão, eu acho que vai dar 1-0 ali, estourado. Fortaleza, óbvio, né? Fortaleza. Mas, na emoção, eu vou colocar aí um 3-1. Emoção, mas a razão 1-0, aquele jogo iguado mesmo, a bola, como todo torcedor do Fortaleza espera, um gol chorado, mas que importa os 3 pontos. Cara, eu tenho falado isso daqui, Importa os 3 pontos. todos os jogos que eu falo, assim, meu placar amanhã eu acho que é 1-1, tá? Eu vou no conservadorismo aqui tentar um pouco ir mais na razão, mas Já tem mais de 33 mil torcedores confirmados amanhã, viu? eu ia te falar isso, eu tinha anotado até pra gente falar. 40 mil. Vai estar lotado o Castelão amanhã, né? Assim, a expectativa para um jogo 8 horas da noite, né? Uma quinta-feira, um horário legal, assim, um dia legal. Vai dar bom, vai dar bom. Acho que vai dar uns 30. Deu 33? Os A gente 40 mil? coloca aí uns 35. Não, 40 mil acho que não chega, não. Porque tem muita gente que desiste. Faz um check-in, mas na hora dá alguma coisa. O trânsito de Fortaleza, não sei se você já teve aqui recentemente, Já. mas o trânsito de Fortaleza tá Ah, não. absurdo. Cara, eu acho que eu fui faz uns 5 anos aí, o Ronaldo. Acho que até mais, porque a gente tá falando de pandemia de 3, né? Acho que mais de 5 anos. Mas cara, eu não sei como é que tá agora, né? Mas eu tomei um susto. Acho que tá muito absurdo, muito absurdo. Eu fui algumas vezes para Fortaleza. Começa às 6 horas, vai até umas 7 mil, 8 horas. Aí, fim de jogo, o pessoal sai mais cedo. Tem gente que chega nas 6h30, 7 horas, aí, congestionamento enorme. Mas eu acho que vai dar em torno de uns 30. Deu 33, né? No 33, último, o último check-in que eu recebi aqui, 33. Deu 33, mas vai dar uns 30. A curiosidade aí de Fortaleza, só quando eu fui, a primeira vez que eu fui, eu não era casado ainda, né? Eu sou casado, acho que 17. Não, casado eu sou menos. Eu conheço a Renata há 17, 18 anos. E a primeira vez que eu fui, eu não era casado ainda, e eu lembro que a gente pegou um carro, eu tava com o carro do tio dela, uma coisa assim. E, cara, eu fui dirigir e, porra, um monte de gente maluca, irmão. Ninguém. Cara, os caras não davam seta, e eu falei, porra, primeiro dia eu falei, beleza, né? Então, tá bom. Segundo dia, terceiro dia eu tava igual os caras. Eu falei, é? Então vamos, passeio, nós vamos ser igual também. A loucura do caralho o trânsito. Falei, porra. Mas é uma cidade que eu gosto. Eu gosto mais. Cara, eu conto uma história pra todo mundo que a primeira vez que eu fui, né? Eu não era casado ainda e tal. E aí minha sogra, ela não come camarão porque ela fala que tem alergia, tá? Ela vai dar risada dessa história, depois ela vai me xingar. E aí ela falou, não, você não vai comer camarão, porque se passar mal, depois tá minha responsabilidade. Então era novo ainda, devia ter uns 20 e pouquinho. E aí eu fui depois de casar. E aí tem um tio da Renata que mora aí, né? E aí eu falei pra ele, não, quero ir comer camarão, pô, você me leva pra comer camarão. E ele é um sossego, velho. O cara, o seu João, o cara é gente boa pra caramba. E ele é sossegado pra caramba. E aí eu falei pra ele, meu, vamos lá, pô. E eu lembro da gente ir na. Puta, eu não vou lembrar o nome da praia. Iracema? Puta, eu não lembro. Acho que não era Iracema, não. Era uma praia menos badalada, assim, sabe? Não tinha muita coisa. Ele mora na Aldeota. E era uma praia muito longe da Aldeota, não. E eu lembro de a gente chegar e eu falei, vamos lá pedir, né? Porque só eu e ele ia comer. Meu sogro não ia comer, minha sogra não ia comer, a Renata não ia comer, a tia dela também não. Aí ele chegou lá e falou assim, me vê 1 quilo de camarão. Eu falei, porra, 1 quilo de camarão? Caramba. Eu já falei, porra, tomamos. O cara falou, como é que o senhor quer cru, né? Porque era uma barraca, cara, bem simples. Ele falou, o senhor quer cru ou quer que frita? Não, falou, frita no alho e óleo. E, cara, faz tempo essa história, tá? Tô com 41, isso daí deve fazer uns 15, 16 anos. E aí ele falou, quanto que é? A mulher falou R$ 11. Eu falei, caralho, R$ 11? Eu falei, mano, dá uma barraca de camarão e desce uma caixa de cerveja aqui que eu vou ficar aqui até amanhã. História muito louca, né? Eu conto isso pra todo mundo, que, cara, o quilo do camarão aqui em São Paulo, não era camarão, porque esse camarãozinho não, mano, era uns camarão bitelo, assim, sabe? Muito barato, velho. Eu não sei como é que tá hoje, mas eu fiquei muito assustado com isso.
Ultimamente aqui tá, eu fui ver o camarão sem conto quilo de R$ 20. Tá, então. R$ 20. Mas se você for para as barracas, óbvio, né? Para de Iracema, No você turismo, vai né? para o Aí vai. turismo, aí o preço ele sobe, né? Mas você encontra até uma coisa mais acessível. Uma coisa que é assim, acho que você já andou por aqui, já deve saber muito bem. Muita gente que mora em São Paulo, que mora nas proximidades aí, prefere morar aqui porque o custo de vida é melhor e mais baixo, né? Sim, sim. Tem muita gente que eu conheço que vem para cá, ou até mesmo do trabalho, quando a gente tem contato com o pessoal da Matriz de São Paulo, aí a gente fala, e aí, como é que tá em Fortaleza? Aí, cara, tá naquele mesmo clima, quente, né? Quando dá 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, tá 28 graus, mas Chicote o está. que salva a gente é a brisa, aqui tem Sim, muito venta muito, vento, né? venta muito, então dá uma refrescada, e tá assim, é de boa. Da minha casa pra praia, a pé, não é nem 10 minutos, Que não é nem 10 beleza. minutos. Eu não vou nem pra eu não vou pra praia. Mas é É porque normal, eu né? Quando a moro gente tem um negócio muito perto, a gente acaba, né? é, Fica normal. e o pessoal mora, pô, eu tenho que ir para Santos, para ir para praia, eu tenho que acordar 4 da manhã, pegar uma É, estrada, pegar pedágio, e para passar tipo 3 horas na praia, pegar o sol, que às vezes não tem nem sol, e aí eu volto para casa, eu, porra, velho. e vou É te por falar isso que que o não, pessoal sai de tudo para ir para cá, velho. não é 10% da. Cara, não é nem pra comparar as praias do Nordeste com o Santos, por exemplo. São Paulo tem até algumas praias bonitas mais pro litoral norte, que fica um pouco mais afastado. Mas, cara, aqui no litoral sul, esquece, estamos falando, puta, totalmente Eu vejo inapropriado da gente muita gente que comparar com o negócio. tem muita gente que se aposenta e quer morar aqui em Fortaleza. Não, mas, cara, Justamente assim, por isso, as eu praias e tal. moraria tranquilamente Não, não só. Eu conheço algumas cidades do Nordeste, a grande maioria aí das capitais a gente já visitou. Pô, eu moraria tranquilamente. Tranquilamente. Tá, cara, assim, as questões das cidades grandes tem a questão da violência também, que nada diferente de São Paulo, Não, que aqui não também é é diferente. extremamente. Mas, É cara, assim. diferente. Exato. Cresceu muito a cidade aqui, mas a gente consegue levar. Tem que viver, né? Porque É isso senão a aí. gente vai ficar de casa, não vive. Boa! Ô, Roner, cara, queria te agradecer muito aí, você ter topado primeiro em participar aqui com a gente. Cara, papo gostoso pra caramba aí, já passou 1h30 aí, Aí passa rápido, né? A rápido, gente né? A nem gente nem viu aí. Cara, você vai pro vi estádio TikTok. amanhã, bom jogo. Bom, primeiro, né? Boa sorte aí pra você, né? Pro Fortaleza. Eu espero que o Tricolor tenha um Você bom também. resultado amanhã. Mas, cara, é o que eu falo pra todo mundo, né? Principalmente pra quem vai no estádio, a melhor coisa que tem é assistir um bom jogo de futebol. Então, primeiramente, que seja um bom jogo aí, que corra tudo bem. Boa sorte pro Fortaleza. Cara, de novo, te agradecer muito aí por você ter topado participar com a gente, foi muito gostoso aí. Já tá convidado aí pro segundo turno também. Só vou te. Talvez a gente vai dividir. Cara, deixa uma menção aqui. A gente tentou gravar também ontem com o @manchete aí, underline 1918, deixar um agradecimento pra galera. Infelizmente a gente teve alguns problemas técnicos aí, a gente não conseguiu manter o vídeo, mas, cara, vou convidar os caras também aí. Qualquer coisa a gente divide, zero crise, a gente faz todo mundo junto aqui. Mas, Sem cara, problema. você tá sempre convidado aqui. Pô, também quando tiver por São Paulo aqui, você já sabe que tem lugar pra ficar. Avisa nós aí, vamos Show. tomar uma gelada aí, falar de futebol, que é o que a gente gosta. Bora. Brigadaço aí, Roner, ter topado estar com a gente. Fica aí, cara, fica à vontade pra você fazer o encerramento, dar o seu endereço aí nas redes sociais pra galera te seguir também. Pronto. Eu quero primeiramente agradecer a Daldo, né, ao nome do canal Tricolor Fest, por essa oportunidade de falar, né, do Fortaleza, a gente falar desse jogo amanhã, que eu tô ansioso, né? E torce Fortaleza para sofrer muito, né? Agora eu acho que a gente tem que comer um pouquinho ali a carne seca, Tá né? Tem que certo. aproveitar um pouquinho para poder, mais para frente, a gente conquistar mais coisas, quem sabe um título internacional, quem sabe uma coisa, expressão, se tornar uma equipe como o Atlético Paranaense é hoje. Uma coisa que eu quero afirmar aqui, falar para você que o Fortaleza ele segue muito o molde do Atlético Paranaense, né? A gente vê o Atlético Paranaense como um case de sucesso, né? Então, eu espero que daqui um dia o Fortaleza também se torne uma equipe com mais frequência na Série A do Campeonato Brasileiro,
passe menos perrengue, dispute aí com grandes equipes, como, por exemplo, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, de igual para igual, né? Que possamos também abrir, assim, abrir as fronteiras, podemos dizer assim, para que os outros também possam vir para cá e achar interessante também jogar aqui no Nordeste. Aí tem muitas vezes que o pessoal tem muito preconceito, né, com o Nordeste, pelo fato de dizer, é longe, é quente. Tem uns jogadores também, como falamos aqui no programa de hoje, o Kaiser, né, que não gostou daqui porque é quente. Tá na Coreia, irmão, agora. Será que ele tá bem agora? Eu preferia estar em Fortaleza, eu acho, né? Eu também. Pois é, tem muita gente que preferia estar em Fortaleza. Então, assim, tem muita gente que tem esse preconceito ainda, né, com o Nordeste. Então, as próprias mídias, né, eu acho muito bacana o que você faz, porque isso expande, né? Expande, quebra barreiras, quebra alguns paradigmas aí, e tem muita gente que tem um pensamento muito arcaico das pessoas que moram aqui, das pessoas que vivem aqui, e é interessante porque você abre um espaço para a gente falar como é que é, a gente é simples, né? A gente é como a gente como a gente, você também é gente como a gente. Então, eu agradeço muito esse espaço que você tem dado para todas as pessoas que possam falar do seu time, né? Um papo com o Ante aí, mas na paz, né? Óbvio. Eu quero realmente agradecer, sinta-se acolhido também quando vier para Fortaleza. Vamos atrás dos camarões de 20 pontos. Depois comprar a cervejinha. Depois que a gente desce pra praia. Boa. Mas pode ficar à vontade, viu? Se chegar aqui em Fortaleza, dá o toque. A gente desce aí, a gente conversa, a gente pode gravar até um vídeo. Quem sabe a gente possa se ver aí brevemente. Não, top, cara. Top demais aí. Tamo sempre junto. Brigadaço aí você ter topado, cara. Manja muito aí de Fortaleza. Tamo junto aí sempre que precisar de nós aqui, tamo por aqui. Só complementar o que você disse, a ideia, Rony, cara, não só atualizar o torcedor do São Paulo, né, sobre o adversário que ele vai jogar, mas também quebrar esse paradigma, né, a gente falar de futebol sem ter, a gente ter um pouco cara, eu não vou nem falar educação, porque eu acho que quando o cara extrapola o limite ali, já não é mais educação, tem uma questão ali já de caráter, o caramba. E futebol é entretenimento, né, irmão? A gente gosta pra caralho disso aqui, pra trocar ideia. Vou te dar, a gente vai sábado, São Paulo, domingo, São Paulo pega o Corinthians aqui, né? E, tá uma rapaziada que, cara, desde que eu sou criança, 5, 6 anos, a gente se conhece e a gente vai gravar a primeira vez o pré-jogo com o Ante presencial. Eu falei, mano, tem que fazer com os caras, pô. Os caras me infernizam aqui no WhatsApp, velho. Falei, mano, vamos fazer essa porra. Eu falei, vamos esculachar um outro, que é o que a gente. Eu sempre falo pra galera que vem aqui, falei, mano, é só a gente ter respeito um pelo outro, né? Cara, você viu aqui, pô, desenrolamos pra caramba, foi super legal o papo. Futebol é isso. Exato. É interação, é zoação. Exato. É brincadeira, é um jogo. É um jogo. Vai ter derrota, vai ter empate, vai ter vitória. É isso, não tem. Então, assim, é isso, entendeu? A gente tá aqui conversando de boa, a gente tá fazendo aqui aumentando o nosso nível de amizade e falando coisas do dia a dia, falando do nosso tipo que a gente ama. E mesmo assim a gente. Cara, eu falo. Eu tenho falado. Culachar um outro. Não, isso é foda. É ridículo. Eu tenho falado pra todo mundo, é o programa que eu mais gosto de fazer, porque assim, cara, nós estamos aqui quase 2 horas trocando ideia, a gente nunca trocou uma palavra na vida, né? Conhecia um outro. Exatamente. Aqui. E, pô, a gente só tá fazendo isso porque a gente gosta de futebol, velho. Então, assim, é idiotice o cara que sai de casa pra dar murro na cara do outro, matar. A gente sabe, cara, a gente é torcedor, eu me exalto pra cacete no futebol. Principalmente quando eu tô no campo, cara, eu me transformo, assim. Então, mas, porra, passar do limite do cara querer agredir, né? Nível de. Eu já vi que situações ridículas que a própria torcida de São Paulo fez. De, ofender criança, arrancar camisa, queimar camisa de idoso, sabe? Porque eu acho que, cara, é ridículo a gente não ter condições, por exemplo, de frequentar o mesmo estádio. Por exemplo, minha família é quase toda palmeirense e eu não posso ir com os caras no estádio, ainda mais agora que eu coloquei a minha carona gorda aqui na televisão. Eu já fiz isso uma vez de ir no Allianz assistir um jogo da torcida do Palmeiras.
Cara, é um pouco do ser humano, acho que aí é um pouco também de reflexo da sociedade, né? Vive num país ainda, infelizmente, que as leis ainda são Muito muito impunes, né? polarizado, né? Exato. Eu acho que esse é o intuito aqui. É a gente quebrar isso, cara, independente do time que a gente torce, a gente falar do que mais a gente gosta. E, pô, você foi, cara, puta do caramba aqui, foi legal pra cacete, não tenho nem palavras pra falar. Brigadaço aí. Ainda foi de última hora, pô, Não, eu que agradeço. aceitou o convite aqui, foi muito legal. Vou fazer só um encerramento Ainda, aqui, a gente já troca uma ideia, tá? Não desliga não. beleza. Só para encerrar aqui, o último desejo assim, que eu queria ver realmente no futebol, eu falo isso abertamente para todos os clubes, é ver torcidas, as torcidas divididas dentro do estádio, né? Pô, lógico. Eu vejo que aí São Paulo, por exemplo, não tem mais isso, Não. né? É a torcida única. Então, matou basicamente a rivalidade, né? Tá matando aos poucos o futebol brasileiro. Exato. Aqui, por exemplo, em Fortaleza ainda persiste isso, né? Ainda tem a torcida dividida 50-50, né? Tentaram tirar algum tempo atrás, querendo deixar tipo 30-20, diminuir ali um pouquinho mais para poder evitar a confusão, mas o problema não é o futebol e o problema não é o estádio, o problema são as pessoas. Exato. Então a conscientização vem sempre em primeiro lugar, e os clubes também, eu acho que poderiam também estar incentivando isso para que os torcedores possam ir de novo aos estádios e ter aquela alegria novamente que tinha antigamente, né? Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Era massa, cara. Era legal demais de acompanhar. Hoje a gente não tem mais isso. Eu peguei essa época, felizmente eu peguei essa época aqui em São Paulo, que era dividido. É muito legal sair no estádio com torcida dividida, mas eu sou um cara que não defende isso mais, cara, porque assim, é muito... as pessoas hoje, elas são cada vez pior, eu acho, né? E eu não vejo nenhum tipo de expectativa que isso mude no curto prazo, principalmente porque o meu principal ponto aqui, eu acho que é a impunidade. As pessoas entram no estádio e elas acham que elas podem fazer o que elas querem, entendeu? E, cara, tem a verdade toda, né? Tem muito marginal envolvido nessa parada também. E o cara que tá lá pra matar alguém, pra dar multa, não é torcedor, velho. Desculpa, né? O cara que tá. Ele tá ali, ele faz isso no dia a dia dele. Então, o futebol é só só um escape que tem ali pra ele extravasar mais ainda. Mas, cara, é importante que a gente tá passando a nossa mensagem aqui. Pô, se a gente conseguiu ficar aqui 2 horas, tem muito mais gente que vai conseguir fazer. E a grande maioria é assim. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Segura aí, deixa eu só fazer o encerramento aqui e a gente já fala. Show! Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau!